Primeiro, obrigado, Fernando, por organizar tudo e arranjar para esse encontro acontecer. Muito feliz de estar aqui, poder trazer um pouco dessa experiência. E eu tenho feito algumas palestras e oficinas em outras universidades nesse ano que eu estou no Brasil. Eu vim em julho do ano passado e vou voltar para lá, para os Estados Unidos, agora em junho. E eu tenho mandado, às vezes, para o pessoal, olha, está aqui uma listinha de coisas que eu tenho feito, desde composição, orquestra de laptops, essa experiência. E Fernando foi a primeira universidade, a primeira pessoa que falou, olha, vamos falar disso aqui. Que eu achei super legal. Também é uma pena que outros lugares também não estavam interessados, talvez primariamente em pular em cima desse assunto, porque é um assunto difícil, né? É um assunto que eu acho que eu tenho sentido muita necessidade de, tanto é que estou fazendo isso lá na minha universidade, de falar mais sobre isso com os colegas e agir, né? Mas eu encontro também, eu percebo que existe resistência, depende de onde você vai, né? Sobre essa conversa. Mas antes de entrar direto nesse assunto, deixa eu então pegar aqui. Acho que os slides não estão ainda no... Compartilhados. Estão? Não. Deixa eu... Não, aqui... Ah, é no Meet mesmo. Deixa eu só fazer aqui esse. E agora vem aqui. Que deve ser... Aonde aqui? Tem uma flechinha aí. Peraí, entendi. Será que é aqui dentro? Do lado. Layout, do lado? Esse aqui? Esse aqui, né? Apresentar agora. E aí eu coloco meu tab e boa. Acho que é isso. Pessoal online, espero que vocês estejam vendo agora os slides. Se não tiver, por favor, me avisem, tá? Mas deve estar aí, beleza. Então, esse título, Decolonizando a Educação Musical, foi o título de uma aula que eu e minha colega Cristina Zanfanha, lá da Universidade de Santa Clara, onde eu dou aula, a minha colega de lá, ela é etnomusicóloga, dá um monte de aulas super legais lá, e eu dou aulas na área de composição, música eletrônica, teoria. E a gente propôs essa aula para o currículo de lá, 3, 4 anos atrás, foi implementada e criamos conjuntamente, né? Foi uma aula que a gente criou a 4 mãos e demos essa aula por 2 anos consecutivos, né? Em 2 períodos letivos. Então, essa apresentação é um pouco o resumo do que foi essa aula, os desafios que foi construir essa aula, o que a gente apresentou e construiu com os alunos, e também um pouquinho sobre a recepção dessa conversa no nosso próprio departamento lá, que eu acho que também pode ter um espelho ou ressonância com conversas similares também aqui no Brasil. Embora lá a gente estava falando no contexto da educação musical, ensino superior nos Estados Unidos, né? Mas acho que tem bastante pontos para a gente conversar também sobre isso. Então, esse é o tema, o âmbito, né, dessa apresentação hoje. Antes de entrar só um pouquinho mais sobre mim, eu vou pedir também para conhecer vocês um pouco mais. Então, eu vou falar 5 coisas rápidas sobre mim, depois eu vou querer saber 5 coisas de vocês também. Pessoal online, se estiver interessado em participar disso, você vai ter uma chance também. Mas eu nasci em São Paulo. Às vezes eu compartilho isso em biografias minhas, que para mim acho que tem importância. Eu me mudei de casa muitas vezes na vida, de cidade, de casa. Estou com quase 50 anos, isso dá uma média de um lugar diferente a cada 2 anos, para o bem ou para o mal. Tem alguns lugares que eu fiquei mais tempo, mas é uma média esquisita de pensar. E eu sou compositor, pianista, comecei como pianista, tanto de música clássica, mas também sempre toquei música popular, um pouquinho de jazz. Faço bastante música eletrônica, no contexto atualmente de orquestra de laptops, que é uma coisa que eu adoro fazer, que no fundo é fazer música eletrônica, no meu caso, bastante improvisada também, mas em conjunto, né? Não é aquela música eletrônica que você está no estúdio sozinho, que eu também adoro fazer, isola, esquece o mundo por um tempo e faz ali, mas aqui é fazer música eletrônica com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, é um desafio que eu acho super interessante. E sou professor universitário, que acho que aprendi ao longo dos anos, que é uma coisa separada um pouco, também é junto e é separado de ser compositor, pianista, etc., músico. E sou pai de 2 crianças muito legais, Ana e o Zac, que são pequenos ainda, 4 e 6 anos de idade. Aqui tem um link, quem se interessar e quiser fuçar mais, tem aqui um bando de links de coisas que eu fiz nos últimos anos, quem quiser ver mais músicas minhas, tem
Estudos peças para piano solo, que eu compus uns anos atrás. Todas elas têm a ver com empréstimo musical, são melodias que eu emprestei de outros lugares e transformei, fiz coisas diferentes. Peças para coro, que eu fiz lá. Tem um colega meu, da regente coral lá, que é super empolgado com música contemporânea, então a gente tem feito coisa junto. Coisa de percussão, peças acusmáticas, eletrônicas. Aqui um pouco de informação sobre o Cast Laptop, se alguém se interessar sobre esse trabalho. Eu uso muito esse programa Super Collider. Não sei se alguém por aqui usa PD ou Max, o Super Collider está nessa família, de síntese musical, processamento sonoro. Escrevi um livro pedagógico de introdução ao Super Collider. E tem mais coisas aqui embaixo, conectando até com a palestra da Renata Roman, de 2, 3 semanas atrás, eu acho que eu vim também. Tem aqui um projeto que eu fiz também com a minha amiga Cristina de lá, que é o mapa sonoro da região de São Francisco. Então, é quase idêntico ao que ela fez. É a mesma ideia, também tem ali esse link. Então, esses links estão aí, quem tiver interesse pode fuçar. Ou até se quiser perguntar, conversar mais depois da palestra, qualquer coisa dessas, podemos entrar lá também. Agora, só antes de então continuar, se vocês não se incomodarem, eu acharia super legal saber um pouco mais sobre cada um de vocês. E para organizar um pouco o que vocês vão escrever, se vocês não puderem acessar com o celular ou se tiver um laptop na mão, entre ali, é um Google Docs simplão e não precisa ser tratado, é que nem eu fiz, tipo 5 coisinhas curtas, escreve ali. E no Google Doc eu também deixo um modelinho lá, se você quiser colocar um link de um trabalho seu ou do que você tem trabalhado recentemente, porque daí depois eu posso até rever e falar, puxa, essa pessoa faz isso, faz aquilo. É uma maneira de também conhecer vocês um pouco mais. Pessoal online também, por favor, sintam-se convidados se quiser fazer isso. Tem o QR Code aqui, tem um link também. Super simples, não precisa pensar muito. Escreve 5 coisinhas ali. E se quiser, adiciona um link com o seu trabalho para eu poder fuçar depois. Esse doc é o que está todo mundo acessando? E aí você então, copia e cola. Copia o modelinho tipo 1, 2, 3, 4, 5, cola, daí põe o seu nome e 5 coisinhas. Se quiser deixar um link também, e boa. E depois eu vou pedir, pelo menos para quem está presencialmente aqui, compartilhar quais são as 5 coisas em voz alta. E se alguém online quiser fazer isso também pode, mas eu sei que é diferente a dinâmica. Quem está online pode estar em outra. Podemos fazer uma rodada rápida. Quem já terminou? Pode falar quais são suas 5 coisas em voz alta aqui na sala, por favor. Eu sou Herbert, eu Herbert. Espírito Santo. Beleza. Eu estudei educação musical e piano, enfim, formação musical e educação musical. Gosto de correr, gosto de cozinhar. E, segundo consta, não sou pai. Você que escreveu que não tem descendência, até onde você sabe, tá? Beleza, tá jóia. Alguém mais terminou? Quer compartilhar? Rogério, está ainda escrevendo? Eu só estou colando um negócio aqui. Vai lá, Fernando, manda. Editar lá, mas... Tudo bem, fala aí. Me chamo Fernando. E tem um. Sou professor de música e tecnologia aqui na USP. Sou interessado tanto em performance quanto em produção de música. Só no sentido de arregimentar e produzir coisas. Atualmente estou muito envolvido com esse campo chamado Estudos do Som. Gosto muito de cozinhar e sou pai da Alma, tenho 7 anos. Maravilha. Quem mais? Eu escrevi. Meu nome é Yasmin. Eu nasci na capital, mas eu cresci no interior de São Paulo. E apesar disso, a minha família mora na Bahia. Eu coloquei isso porque eu acho que é uma constante para mim, que eu vivo sempre com saudade. Eu estudei arte e educação nos últimos anos e eu estou me formando aqui em licenciatura. Eu sou trompetista nas horas vagas, que não são muitas. E eu moro com a minha irmã aqui e o nosso zoológico de 5 pets. Um apartamento que não é nosso, é deles, né? Certo. E eu passo mais tempo me deslocando do que eu gostaria. Porque eu acho que é uma realidade de São Paulo, né? Obrigado. Quem mais? Rogério? Vai lá. Bom, eu sou professor aqui, né? Compositor. Faz tempo que não componho, mas compunha.
Hoje em dia, a minha atividade mais de criação musical é a improvisação. Sou saxofonista também. Sou pai de 3 filhos. Um de 30 e outro de 26 e um de 4. Sim. Então, tenho 2 netos também. Gosto muito de andar de bike, o meu esporte primeiro. E aí eu pus aqui os sites da Orquestra Errante, que é o trabalho principal que eu desenvolvo hoje em dia. Acho que está tudo relacionado com esse trabalho. E também o meu site. O meu site tem textos e... Legal. Então, botei aqui. Maravilha. Te interessa? Claro. Maravilha. Obrigado. Acabou de dar? Tudo bem. Eu sou Ricardo. Ricardo. Eu trabalhei por 33 anos como professor de música no curso técnico do Instituto Federal Rio Grande do Sul. Violão, história da música, teoria. Estou há 4 anos aposentado. Há 3 anos morando em São Paulo. Tenho uma filha também. Mestre em literatura. Esse ano. E estou atualmente começando pós-doutorado aqui nesta casa, em estética. Meu supervisor é o professor Mário Videira. E o trabalho é um conceito de representação musical bem específico de um filósofo francês chamado Francis Wolff. Certo, tá jóia. Obrigado. Quer compartilhar? Bom, eu sou Pedro. Eu já fui músico, já fiz performance, já sou técnico do estúdio aqui do trabalho com o Fernando. Tenho interesse em neurociência, em psicanálise e também em sonificação de EEG. E aí eu coloquei um link de um trabalho que eu fiz de performance antes da pandemia, que é uma sonificação do EEG de uma noite de sono do meu filho com textos do Carl Jung. Legal, uma olhadinha. Obrigado. Eu sou Marcelo. Eu nasci no Rio e não gosto de nada do Rio de Janeiro. Eu me formei aqui em composição e parei de compor no dia que eu peguei o diploma. Eu trabalho com DSP, professor de sinais, dou aula no departamento de computação aqui da UFRJ. Legal. E mais, moro no interior do mato. Legal. Valeu, Marcelo. Oi, tudo bom? A gente está fazendo uma rápida apresentação. Se você pegou a ideia, a gente está fazendo 5 coisinhas curtas sobre você mesmo, se quiser. Imagina, tudo bem. Sou Ana Carolina, estou no meu último ano de graduação aqui em licenciatura. Eu toco flauta doce. Acho que eu passei por várias áreas das artes, mas atualmente estou mais interessada em produção. E acho que é isso. Certo. Obrigado. Alguém da internet gostaria de falar essas 5 coisas? Eu vou ler todas no documento depois, mas se alguém quiser falar em voz alta, fique à vontade. Não sei se no lugar que vocês estão dá para falar ou não. 5 segundos de silêncio, acho que foi suficiente. Tá bom, tá já, mas eu vou ler depois. Quem escreveu, obrigado, viu? Então, legal, obrigado, pessoal. Eu acho isso super legal sempre de fazer, de tentar já logo de cara apresentar. Não tá no... Espero que agora esteja tudo certo. Beleza. Voltando, então. Tá aí. Aqui. Deixa eu ler em voz alta, rapidinho. Eu traduzi do artigo em inglês para... Bruno, se você quiser introduzir de novo... Tá, o que eu vou ler agora, porque talvez caiu a internet naquele momento que eu expliquei, o que eu vou fazer, eu vou começar compartilhando aqui 3... nesse artigo desse etnomusicólogo Lauren Kajikawa, americano, o artigo chama The Possessive Investment in Classical Music, um artigo muito interessante, que a gente usa como introdução até na aula. Ele começa o artigo compartilhando 3 historinhas reais, ouvidas em escolas de música, universidades americanas. E eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente vê, né, se alguém tem algum comentário ou alguma reação, alguma experiência similar, que conheceu ou que ouviu falar. Então, história número 1. Uma jovem artista de rap é aluna de graduação numa universidade X. Ela compõe canções e grava no seu estúdio caseiro desde o ensino fundamental
Embora ela esteja começando a atrair a atenção de outros artistas e fãs por todo o país, ela resolveu cursar jornalismo e não vê nenhuma razão para se envolver com o departamento de música da Universidade X. Essa é uma história. Outra história, número 2. Um etnomusicólogo que acaba de concluir o seu doutorado, PhD, é contratado por um departamento de música da universidade particular tal, como professor adjunto temporário. Seu trabalho é dar aula de música popular e música global, world music, aulas que são sempre lotadas e são muito procuradas pelos alunos, e por isso trazem dinheiro de matrícula que a universidade particular precisa muito. Embora seu trabalho seja essencial para a universidade, ele continua a ser recontratado apenas anualmente, enquanto professores de música clássica são efetivados e ganham o dobro do seu salário. História número 3. O coro gospel é um dos grupos mais populares do departamento de música da Universidade Z. A diretora do grupo, que é afro-americana, aparece ao lado de seus alunos nas brochuras que propagandeiam a vitalidade da instituição. Opa. Beleza. Porém, o coro gospel, na verdade, não vale créditos para cumprir os requerimentos do bacharelado em música. Inclusive, alguns professores do departamento de música alertam seus alunos para não cantar nesse coro, porque lá podem acabar pegando maus hábitos. Não sei, isso causa... Alguém tem alguma experiência ou isso parece relacionar com alguma coisa que vocês ouviram nos seus estudos ou na sua vida acadêmica? Mas era assim, aqui. Aqui pareceu muito relacionado. E assim, O segundo caso, não, o tipo de carreira que se tem aqui nas universidades federais não ocorre isso. Mas essa discriminação de professor, de contratar ou não, não é? Estou errado, porque os cursos são estaduais, como aqui, ou federais, não existe essa distinção. O psicólogo entra na mesma carreira de qualquer outra especialidade. Então, isso não, a nossa realidade, eu acho que não é tão... De recontratar. Isso. Mas existem professores temporários aqui, que acho que tem essa categoria que é visto mas como... Aí não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, É outro motivo. Certo. De fato, diria... Pode acontecer, não com a questão do contrato, mas esse professor tem um status prejudicado por causa da área que ele atua. Certo. Ou uma outra coisa que poderia ser equivalente, a dificuldade quando existe a possibilidade de abrir uma nova vaga no departamento, a dificuldade que essa vaga seja destinada a um curso, por exemplo, de música popular. Certo. Até para você criar o edital e decidir qual vai ser a área que a gente vai buscar, né? Sem dúvida. Vaga voltada sem dúvida. Então, isso de fato lá nos Estados Unidos, tudo isso soa muito real. Na minha própria universidade tem esse número 2, por exemplo, é um caso muito presente lá onde eu dou aula. Essa história de recontratar uma universidade particular, recontrata-se muito facilmente, por anos a fio, um profissional que pode ser altamente capacitado, dando aulas que lotam e que são interessantes para os alunos, mas esse professor se encontra numa posição de não sabe a cada ano se vai ter um novo contrato, né? E se vier outros exemplos, depois fiquem à vontade para compartilhar mais tarde. Então, agora eu vou entrar na origem desse curso que a gente fez. Eu e a Cristina, minha colega. Eu estou nessa universidade desde 2012, faz, então, 12 anos agora. E por volta de 2018, 2019, a gente começou a fazer grupos de estudo. A universidade, só para dar um contexto, não é uma universidade... Algumas universidades talvez possam ter um caráter que se conheça por fora mais conservador ou mais progressista, depende do sabor da universidade. Onde eu dou aula, Santa Clara, até faz parte da propaganda da universidade, uma universidade de fundação jesuíta progressista. Isso quer dizer que eles tentam e fazem, até certa medida, tem muita estrutura, muito investimento voltado para todas as áreas de conhecimento em busca de justiça social. O lema da justiça social é muito forte nessa universidade. Foi uma coisa que me atraiu quando eu consegui um emprego lá. Então, isso é interessante de ver que isso existe lá nessa universidade, mas aí você também entra e vê as contradições que às vezes acontecem, às vezes não, muitas vezes, né? E no nosso curso de música, em essência, conforme eu fui conhecendo e trabalhando lá, é um curso de música que herda, como qualquer outro curso de música, uma forte tradição de conservatório.
né, do conservatório, do modelo europeu, em que o currículo de composição tinha performance, composição, os grupos estabelecidos eram coral, orquestra e banda sinfônica, e as aulas obrigatórias era aquela teoria, percepção, harmonia, história da música, querendo dizer história da música europeia, e esse é o currículo herdado. Contraponto também. Contraponto foi tirado até porque a gente foi se afastando do modelo conservatório, até porque a universidade não é uma universidade de música, o departamento não é um departamento que atrai pessoas que querem fazer música para se profissionalizar. Acaba sendo pessoas que estão querendo fazer música como um segundo bacharelado. É muito comum lá o pessoal fazer 2 bacharelados. Então, entra em jornalismo, mas também quer fazer música, e aí, então, o foco de música não é que nem, por exemplo, uma USP, Unicamp ou Unesp, o pessoal vem para tentar se profissionalizar em música, né? Até por não ter esse perfil, por força da necessidade, aulas como contraponto foram acabando caindo, porque não tinha muito massa de estudantes para justificar, né? Ainda assim, essa é a origem, né? Em 2019, a gente começou a fazer grupos de leitura com os professores. A cada começo de ano, a gente fazia uma espécie de grupo de estudos antes de começarem as aulas, para ler alguns textos, pensar sobre o ano que ia vir e tal, né? 2019 foi quando eu fui arrastado para ser chefe de departamento. Estava falando isso, Fernando, antes de começar. Eu acabei sendo chefe por 4 anos. Logo antes da pandemia, virei chefe. Foi difícil. Mas uma das coisas que também eu tentei começar a fazer, mas tinha interesse dos meus colegas, é começar a ler mais sobre pedagogia musical, sobre racismo, sobre segregação, sobre mudanças curriculares em música. E a gente começou em 2019 a ler alguns textos nesse sentido. A gente começou a abrir algumas portas ali de interesse, né? E de pensar do que a gente estava fazendo mais reflexivamente. 2020 foi o ano da pandemia, claro, e também foi o ano desse grande empurrão, eu acho que para grande parte da população branca ocidental, de ver o racismo que sempre existiu à nossa volta e que, até então, nos Estados Unidos, no contexto da era Obama, um segmento acreditava-se, agora o racismo acabou, tem um presidente negro, está tudo resolvido, universidade, um país multirracial, etc, etc. Viu-se que isso não era realidade, mesmo já o fim do Obama, e obviamente depois veio o Trump para certificar todo mundo mais ainda disso, né? Inclusive, em alguns meios nos Estados Unidos, teve debates, mesas redondas, falando de as pandemias gêmeas. Não sei se aqui no Brasil esse termo foi usado ou não, mas lá, para falar a pandemia do racismo e do Covid, como 2 coisas acontecendo que em 2020 estouraram, né? Então, isso empurrou os Estados Unidos inteiro, institucionalmente, a pensar nesses assuntos de forma clara, especialmente nos espaços de poder, tradicionalmente controlado pela elite, tradicionalmente branca. Então, esse grupo de leitura que a gente começou em 2019, a gente impulsionou mais ainda e fomos ler mais e tentar pensar mais sobre esse assunto no contexto do nosso quintalzinho do departamento de música. E foi, depois de 2021, continuamos essa conversa, e foi naquela época, mais ou menos, que surgiu essa ideia. A Cristina falou, olha, a gente está lendo isso enquanto professor e tal, como é que a gente pode fazer para trazer os alunos também nessa conversa? E aí surge a ideia, quem sabe ao fazer uma aula, a gente possa criar na aula um espaço de conversa que os alunos e professores estejam lendo e debatendo isso, não só no ar, mas com perspectiva até de mudança curricular. Porque a gente começou naquela época e estamos até hoje ainda no meio de um processo longo de atualizar o currículo de música, né? Então, foi assim que apareceu o curso. Desde cedo apareceram conflitos já na ideia dessa concepção. Só para dar um exemplo, em algumas conversas, alguns colegas acharam que o termo decolonização era muito forte, talvez divisivo, e sugeriram títulos mais... mais o quê? Neutros. A menos, né? Do tipo, repensando a educação. Que daí, no fundo, a gente falou, mas aí a gente está se afastando, né? De nomear a coisa, né? Então, a gente acabou tendo que até bater o pé para manter o título. Afinal, era uma aula nossa, a gente podia escolher o título, pelo menos, né? Uma pergunta, Bruno. Tem professores negros lá? Na nossa universidade, os que tem são adjuntos, temporários. Então, isso a gente está vivendo exatamente esse tipo de dinâmica lá, né? E é um departamento muito pequeno também, somos só meia dúzia de efetivados, 2 se aposentaram, então aí tem uns 3 ou 4 tempo integral, mais um contrato menor,
menos salário e um monte de temporários, quer dizer, uma dinâmica que também acontece dessa forma lá. Então, esses conflitos começaram a aparecer e a gente começou a perceber que, de fato, era um assunto que precisava ser conversado ali, né? E a gente, então, fez a aula, conseguimos uma coisa inédita, até o diretor do Instituto Geral, que inclui a música, apoiou muito a gente, inclusive nos deixou dar aula, eu e a Cristina, sermos pagos, ambos, para dar aula juntos, que é uma coisa rara de acontecer lá. Então, eles, no fundo, quer dizer, reduziram uma aula que eu iria dar de, sei lá, História da Música Eletrônica, para eu dar essa aula junto com a Cristina. Isso foi super legal, porque a gente pôde trabalhar mesmo junto, né? A sinopse do curso que a gente escreveu é essa, lá no comecinho. Este curso busca tratar e perturbar as práticas, não sei se essa é a tradução que se usa mais em português, de disrupt, que é um verbo da moda um pouco nos Estados Unidos, mas, sei lá, Facebook, disrupt o mundo das mídias sociais, blá, blá. Traduzir como perturbar. As práticas racistas, sexistas, capacitistas, homofóbicas, transfóbicas e imperialistas na educação musical ocidental, especialmente no nível do ensino superior. Trabalhando em contraposição a histórias de exclusão e privilégio branco, estudantes vão colaborar com professores para criar novos modelos pedagógicos para ensino de teoria musical, história da música, musicalidade, musicianship em inglês, que inclui aqui percepção prática musical, e participar de forma ativa na revisão curricular em andamento no nosso departamento de música. E é uma aula que valia 5 créditos, eletiva. Hoje a gente lê isso aqui, eu vejo, é uma sinopse ambiciosa pra caramba. e cheio de palavras, assim, né? Mas a gente estava tentando colocar na mesa, né, qual que se pretendia entrar ali, né? Visão geral da aula. Lá em Santa Clara não tem semestre, é por trimestre. Então, as aulas são 10 semanas. É super rápido, curto e acelerado. Até às vezes é meio... Então, tem outono, é um trimestre, depois vem inverno, depois vem a primavera, e cada um é uma aula que você começo, meio e fim. Então, são 10 semanas, então é bastante acelerado. E a gente estruturou dessa forma. Eu vou dar um pouquinho mais de informação sobre cada tópico, né? No começo, a gente começou com esse exercício que a gente chamou de mapa musical de identidades. Falamos sobre o termo decolonização e trouxemos o tópico, a discussão de indigeneidade. Vou falar mais sobre cada um depois. Daí, nas próximas semanas, repensar a área geral de história da música, musicologia, o ensino sobre história, né, da música. Depois, teoria musical, solfejo e percepção, esse pilar da teoria e solfejo. E depois a gente passou para performance, num sentido bem amplo, que pôde incluir a programação dos repertórios da orquestra, do coral, da banda sinfônica, mas também como que é a instrução individual, aula de piano, de saxofone, de sei lá o que é estruturada, né? E nas últimas semanas a gente discutiu sobre notas e avaliação como também uma problemática no ensino, e fomos para os projetos finais. Nota, você diz nota... Da nota. Quando 10, você vai... 10, 7,5... E que... a gente vai chegar mais lá. Tipo, não, isso, tá certo. Eu não tinha nem pensado nisso. É que eu estava tentando traduzir ungrading, que tem um livro lá que a gente usa nessa aula que chama Ungrading, que está criando essa ideia de tirar ou desenfatizar notas A, B, C, D ou 10 no âmbito da educação, e eu tentei achar uma tradução, eu chutei ali desnotar, mas eu nem pensei que em música, nem pensei nisso, mas também fica interessante. Mas, enfim. Esse exercício veio da Cristina, eu achei super legal esse exercício, eu tenho até tentado incluir versões mais curtas dele em outras aulas minhas, que começar logo de cara pedindo para os alunos se apresentarem em sala mais a fundo do que a gente fez aqui agora. Isso que a gente fez aqui agora com esses 5 pontos é uma coisa que eu também tento fazer. Alguém pode falar, nossa, o Bruno gastou 10 minutos de uma palestra que já é curta, né? Para fazer tudo isso, tal, parece um gasto de tempo, né? Mas, tipo, é um gasto de tempo, depende de como você está vindo, né? Ao eu conhecer vocês e vocês ouvirem uns aos outros, eu acho que um passo fundamental foi dado aqui para a gente estar conversando hoje, né? Embora eu estou falando um monte, vocês estão falando pouco, mas cada um falou um pouquinho antes, né? E eu já aprendi que algumas pessoas gostam de cozinhar, eu aprendi que você vive com saudade e que você fez o EEG dos seus filhos. Tipo, isso para mim tudo constrói uma coisa de educação junto, que agora, quando eu sair daqui, eu vou lembrar disso, e não são pessoas anônimas. Eu não sou tão anônimo para vocês não são anônimos uns para os outros.
E eu acho que isso... Eu percebo a diferença cada vez que eu gasto esse tempinho para fazer isso acontecer numa aula. Especialmente aqui, a gente só está se vendo hoje, mas quando você vai começar uma aula, um grupo novo, vai passar 10 semanas com aquele grupo, faz toda a diferença. E não é que isso já é decolonizar, mas tem algo a ver com isso, você conhecer e ver a humanidade de cada um, ali, do dia 1, né? Então, esse exercício, no fundo, é pegar isso, a ideia, e ir um passo além. E eu achei super legal, por isso eu queria gastar um slide falando desse exercício, porque eu acho que ele também trouxe essas conversas de um jeito muito pessoal e indireto, mas que depois você percebe o que acontece. Ele é uma ferramenta pedagógica muito legal. Esse é o que o exercício pede para os alunos, né? Neste exercício, você vai descrever a sua identidade através de música. Selecione 3 identidades políticas, culturais, sociais, diferentes, que são suas, que te representam, e para cada uma escolha uma música que se conecta com esse marcador de identidade. Uma canção, um trecho de uma qualquer música, né? Para cada faixa ou cada música que você escolher, descreva um pouco mais 3 aspectos musicais que demonstram essa conexão com essa identidade. Pode ser a letra da música, se vamos ver com letra, pode ser o timbre, o ruidoso de uma coisa, ou a voz do cantor, ou uma conexão que essa melodia te traz de outra coisa, qualquer coisa. Mas a gente tenta afundar um pouco mais nessa conexão entre identidade, música e ver como que esses potenciais acontecem. E aí isso já gera uma discussão super interessante no começo, que às vezes tem uma confusão sobre o que significa identidade, né? Então a gente coloca ali, identidade não é a mesma coisa que personalidade ou gosto musical. Eu sou uma pessoa muito tímida, então eu escolhi essa música porque fala sobre timidez, que alguns alunos trouxeram isso. Daí a gente fala, mas olha, timidez é um traço de personalidade, mas a gente está falando de estruturas sociais, políticas, culturais, né? Como você se vê e é visto na sociedade, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eu sou visto como um homem branco, mas também brasileiro, e eu tenho que insistir para falar que eu sou latino, porque ninguém sabe que brasileiro é latino também. Então, essas são algumas coisas de identidade minha lá, que são diferentes daqui, e por aí vai, né? E eu faço exercício também, escolho minhas músicas, também coloco no exercício, os alunos leem o que eu escrevi, eu leio o que eles escreveram. Então, aí fala isso, né? A identidade descreve como que a sua vida individual é ligada a comunidades, organizações ou sistemas de crenças amplas, né? Na sociedade, como essas instituições se articulam na sua vida, né? Essa discussão é super rica no começo, porque isso aí já traz a música, você acaba conhecendo, e a gente fala, não precisa ser música que você gosta, pode ser música que você odeia, mas que tem alguma coisa a ver com o que você vive, né? E quando as pessoas sacam isso, né, logo na primeira semana, o que vem de coisa na conversa, cria uma comunidade naquela aula que é super interessante, já cria um chão, que eu acho que é essencial para essa aula acontecer. E eles trazem as músicas para ouvir? A gente tem um sistema lá não sei se aqui vocês usam também, mas é um sistema de... Oi? É como se fosse algo assim que pode ter... Se todo mundo posta uma coisa, pode incluir links, etc. Então, todo mundo posta como se fosse um blog, uma página. O pessoal escreve o seu texto, coloca os vídeos do YouTube com as músicas, e você pode, no fim da semana, ler de todo mundo, ouvir as músicas, e a gente fala disso na aula. Então, você acaba ficando com essa paginona que tem informações riquíssimas sobre cada indivíduo na aula, né? E as pessoas querem ir lá saber, é interessante, porque, tipo, os alunos querem ir lá e fuçar qual que é a música que o outro cara escolheu, que eu nem conheço esse fulano, mas ele escolheu uma música que eu estou interessado em saber por quê, né? Então, o exercício mesmo deixa de ser só um exercício e vira uma conversa, né? Então, tem uma coisa interessante, não é obrigatório, é obrigatório, é um exercício da aula, mas, de repente, está todo mundo querendo ler o do outro, né? Então, isso é legal. Então, esse é um começo, né? Que a gente coloca logo no comecinho, assim. Aí a gente entra em tópicos um pouco mais cabeludos, assim, mais pesados para começar, que é essa pergunta, o que é afinal decolonização? E cada um tem uma resposta diferente. Algumas pessoas na aula se passaram por aulas de antropologia, estudos ciências sociais, vêm com uma familiaridade maior, mas muitos alunos de música ouviram falar, mas não sabem do que se trata. Então a gente traz algumas coisas para ajudar a dar um chão assim comum, né? Além da pergunta, que a gente fala o que decolonização significa para você hoje, e vamos trazer essa pergunta de volta na semana que vem, e na outra, e ver como as respostas evoluem. Então, a gente coloca essa abertura na questão, mas trazemos também um texto, que esse aqui é um texto mais pesado, assim, de tamanho, de conteúdo. Volta lá.
Decolonizing is Not a Metaphor, é escrito por 2 autores, uma delas indígena, americana ela própria, e eles falam, essa citação que eu coloco ali é meio que a essência que eles começam e depois exploram no texto de 30 páginas, eu acho. O nosso objetivo nesse artigo é lembrar os leitores o que é desconfortável sobre descolonização. E unsettling é um trocadilho interessante em inglês aqui, porque settler em inglês é o colono, né? Então, unsettling também está falando de desconfortável, mas também de descolono. O colono é a pessoa que vai lá fazer sua casa em cima do chão de outra pessoa, né? What's unsettling about the decolonização traz a repatriação de terra e vida indígena. Eles 2 colocam uma questão concretíssima. Decolonizar para esses autores significa quando é que vocês vão devolver a terra dos indígenas e permitir que o modo de vida dos povos originários seja revivido de uma forma nova hoje, né? E aí fala, não é uma metáfora para outras coisas que a gente quer melhorar na sociedade. E outros autores falam isso de outra forma, dizendo decolonização às vezes é muito amplo, muito difuso, é melhor falar de coisas específicas. Antirracismo é uma coisa, antissexismo é outra coisa, anti-homofobia é outra coisa. Decolonização, às vezes... Então, o que estão criticando é isso. Ao usar essa palavra meio que para tudo, você enfraquece ela um pouco e foge um pouco dessa coisa que para essa escritora que ela própria é indígena, fala, não, eu estou falando, cadê a nossa ressocialização da terra, né? O terreno que está construído esse prédio. É super interessante. Esse artigo coloca todo mundo assim, nossa, não tinha pensado nisso. E daí a gente fala, bom, essa aula não é sobre como vamos fazer para devolver as terras para os povos originários, não é o tópico dessa aula, mas se a gente aceitar a problemática de, tudo bem, uma metáfora, mas vamos entender essa metáfora, o que significaria devolver território em termos musicais, né, ou de aula de música? E daí a gente parte dali, né? E outra coisa que a gente faz, 2 outras coisas que a gente fez para dar essa raiz mais sólida, isso é a parte da indigeneidade que eu estou falando, né, de trazer a decolonização com esse sentido concreto desse aqui. Estamos falando de uma terra que foi colonizada e que já tinha gente morando aqui. Tem um trabalho muito bonito feito pelos povos nativos daquela região de Santa Clara, junto com antropólogos da universidade, que fizeram esse mapa, que é um mapa da universidade, que você pode fazer um tour assim da universidade, só que eles vão contando a história de como a missão Santa Clara foi fundada, uma igrejinha que foi lá, e os jesuítas foram lá para catequizar os indígenas. Essa é a história de Santa Clara, de outras universidades similares. E os antropólogos contam a história, os indígenas contam a história deles próprios, os descendentes que estão vivos e morando ainda na região, contam essa história. Sai daí. Ixi, não vai abrir. Enfim, eu não vou mostrar agora, mas está lá, é um mapa super legal. E a gente começou a fazer isso. Como tem muita história da própria universidade que ninguém conhece muito, a gente gasta, no melhor sentido, 5 minutos do começo de cada aula para ler o textinho que é curto de uma parada de cada local da universidade. Então aqui o prédio onde é o refeitório, na verdade, aqui era onde os jesuítas tinham um dormitório onde separavam famílias e colocavam coisas horríveis que estão na história da universidade. Quando construiu o dormitório, os arqueólogos acharam ali as estruturas, não sei o que lá. Isso é pesado, como não pode deixar de ser, não tem nada a ver com música, mas tem tudo a ver com esse exercício de levar a sério essa ideia de decolonização. E todo mundo, ao fim das 10 semanas, os alunos falam muito disso, como que foi importante, a cada 5 minutos de aula inicial, fazer essa parada e ler a história. E no começo da aula, a gente também traz um músico indígena. Pelos 2 anos que a gente deu aula, a gente convidou o Manny Lieras, que é um Navajo e Comanche, que é um educador e músico indígena, e a palestra dele, que ele dá, já começa também mudando a perspectiva de muita gente, porque ele fala de música vindo de um outro campo de tradição oral, sem o conceito de autoria. Ele fala das centenas de canções que ele recebeu e transmite para outros oralmente ou grava, e que ele não é dono dessas músicas. Então a gente discute direitos autorais e a dança com a música como uma coisa unificada e não separada, etc. Ele constrói instrumentos, então a gente fala de acústica, ele fala de acústica, apresenta como que o tambor foi feito com a pele
a relação com a natureza, a ecologia. E aí os alunos concluindo no final, a gente tem uma conversa na aula seguinte, que é, se fosse a universidade contratar esse músico maravilhoso, que departamento ele iria? Não ia caber em nenhum departamento, porque música, ele não é bem músico, né? Aí o de física, ele não é bem um físico, né? Ele não é bem um antropólogo, né? Ele não ia caber. Mas ele está costurando tudo isso junto. Então, até isso a gente também conversa com a visita concreta dele, né? E aí a gente lê outros textos também, o texto do Lauren Kajikawa, a gente lê por completo, a gente lê um trechinho da Bell Hooks, Teaching to Transgress, que fala muito dessa necessidade de entender cada indivíduo num espaço educativo como um agente humano, etc. E assim a gente gasta essas 2 semanas iniciais para colocar essa base, né? E aí a gente acaba dividindo o resto do curso de maneira bem tradicional. Vamos tratar do currículo, a história da música, a teoria e a performance, né? Que foi até uma coisa que na aula a gente se auto-questiona. A nossa aula está estruturada nesses pilares, mas é o pilar do currículo atual, né? Então vamos nessa. Daí, no caso da história da música, são discussões super interessantes. Os alunos fazem críticas de livros, textos que existem. Nos Estados Unidos tem um mercado de milhões de dólares de vender livro de história da música para as universidades, que daí são obrigatórios. Você compra um livro de $100, cada aluno compra o seu. É uma grana preta que rola. E tem 300 livros que falam história da música. E a história da música é a história europeia, que fala do cantor-chão e vai até Debussy, de repente estica um pouquinho e põe um apêndice que fala de jazz, né? Mas é a história da música ocidental branca. E então a gente pede para os alunos, olhem alguns textos desses, alguns livros, e vejam o que vocês estão vendo, o que vocês não estão vendo, a música que vocês fazem diariamente está representada ou não ali. E eu dou um exemplo típico ali, eu não vou nem clicar ali agora para a gente não perder muito tempo, mas é fácil de achar, vocês podem ver, como eu descrevi, quem já fez aula de história da música, nesses moldes, sabe como é que é moldado. Muita coisa é dita pelo que não está lá, e o que é excessivamente presente lá, né? A gente lê esse texto dessa musicóloga, que conecta esse assunto com... Ela começa falando desse discurso do Trump, quando ele era presidente, que ele foi para a Polônia, fez um grande discurso lá para uma praça inteira, e uma das frases que ele solta lá, das pérolas que ele era bom de falar, era assim, we write symphonies, nós escrevemos sinfonias. Ele está falando na Polônia, para um público branco, europeu, e essa frase fica evidente. Ele está falando da grandiosidade da civilização ocidental, no fundo, né? Essa musicóloga pega isso e destrincha um texto super interessante sobre o que significa, o que a palavra sinfonia acaba, ela está valendo pelo quê nesse discurso, qual que é a potência dela ali, em termos de trazer um jogo de poder, né? E a gente conversa sobre o próprio currículo da nossa escola e de outras escolas. Por exemplo, a gente tem lá no nosso currículo uma aula de música global, introdução à música global. E as duas coisas, é um avanço e também um não avanço, ou um avanço insuficiente. Por quê? Porque ao conseguir a vitória de colocar uma aula de música global, você tem uma aula que fala de música dos outros povos do globo inteiro, mas você isolou ela num cercadinho ali, né? E você continua tendo aula de história da música, que trata ainda de história da música nos termos tradicionais, e a música global fica sendo essa outra coisa que fica encostadinha ali no canto, né? Ou mesmo introdução ao jazz. Existe essa aula, mas ela não é a história da música, é do jazz. As outras músicas são marcadas como específicas e a ocidental europeia fica sendo a universal, né? Então, como que essa dicotomia, isso fica muito claro ao a gente ler esses textos e tratar desses assuntos, né? Bastante mais coisa acontece nesse módulo, são 2 semanas disso, mas essa é a pincelada que a gente dá. As discussões mais acaloradas tendem a ser... Aqui tem discussão acalorada quase toda a aula, nessa aula, que é quase impossível não ter. Mas nesse módulo costuma ter muito. Porque eu... Fala. Quantas horas tem de aula? A gente costuma fazer 2 horas, 2 vezes por semana, 2 horas de aula. Então... a gente teve entre 10 e 15 alunos. Dá para fazer uma conversa bem legal, assim, tipo um seminário, né? Nesse módulo da teoria, eu acho que acaba sendo muito controverso, porque a teoria ocupa um pouco esse espaço, né? Não, claro, dá para entender essa crítica da história da música, dá para entender se uma orquestra só está tocando Beethoven. Agora, a teoria da música tem essa aura de neutralidade, às vezes, né? Ou muitas vezes, que é, não, uma quinta justa é uma quinta justa. Isso eu ouvi uma colega minha falando.
Não tem política numa quinta justa. Aí, como é que você faz, né? E aí, né? Então, por isso que esse módulo traz muito isso. Esse texto é um texto, eu acho, muito legal, do Philip Ewell. Talvez alguém aqui já tenha encontrado, já circulou. E tem esse vídeo, eu tinha colocado aqui de talvez assistir os primeiros 8 minutos, mas eu vou seguir em frente, depois se sobrar tempo, quem sabe no final a gente tenta, geralmente não sobra tempo, mas esse é um vídeo muito legal que o Adam Neely, que é um youtuber de música, teoria musical dos Estados Unidos, e ele entrevista justamente o Philip Ewell nesse vídeo. Então tem uma entrevista de vários minutos com o próprio Philip Ewell, que é um autor de descendência afro-americana e LGBT nos Estados Unidos, e ele é um teórico PhD em teoria musical e música barroca, e ele está lançando essa crítica feroz à instituição da teoria musical nos Estados Unidos. Teve muita polêmica. Super. Do Schenker também teve uma teoria, uma briga em torno dele, etc. E ele é muito claro no que ele fala, ele é muito claro, muito direto, e eu acho que, tanto na entrevista como no texto, ele coloca muitos pingos nos is e muitas coisas que você fala, gente, não sei, para mim foi muito iluminador poder ler a clareza com que ele coloca essas questões. Então, isso aí é super complicado, e é um módulo que, de fato, traz muito essa questão, né? Porque a gente fala, nossa, teoria musical, que talvez achei que era só um vocabulário comum, universal, a velha história do universal volta à tona ali, né? Meio como se fosse uma matemática. Todas as músicas têm notas, né? Só que você fala, não, mas espera aí, de qual música? Que notas, né? Aí você lê um outro texto que fala, não, Pro Tools ou Ableton Live, é super difícil fazer microtom. Então, se você está fazendo música no Irã, você vai bater nesse problema aí, de que, tipo, eu preciso de microtom, como é que eu faço? Cadê o botãozinho fácil para colocar os microtons? E não tem. É a mesma questão do cara que faz, o DJ aqui, que faz música com os indígenas. O Alok. E ele toca essas coisas eletrônicas e ele tocou na ONU lá com os indígenas brasileiros. Só que o coral deles não é temperado, não é afinado, afinação temperada. Então ficava uma briga ali. Que se manifesta musicalmente, inclusive. Que se manifesta musicalmente e que parecia que os indígenas estavam desafinados, quando quem estava desafinado era o computador. Certo. Né? Tem um livro super interessante que eu li recentemente que fala exatamente disso, que é de um indígena americano. Ele analisa música contemporânea que tenta-se, inclusive, trazer indígenas para o palco. Ele vai exatamente isso que você falou e analisa como que essa dinâmica, às vezes, reproduz esse jogo de poder, né? Entre o afinado, o desafinado, o primário, o secundário, etc. E aí colocam os indígenas como assim, eles não sabem cantar direito. Sim, que acaba sendo tiro no pé. Péssimo, né? Então, teoria musical tem isso, e tudo isso entra nessa conversa sobre teoria musical. E é difícil, os alunos estão fazendo aula de teoria musical, geralmente no mesmo trimestre que eles estão fazendo isso. Eles saem dessa nossa aula e vai para a aula de teoria. Na aula de teoria estão fazendo condução de vozes. Às vezes, faz tempo que eu não dou, mas eu dei aula de teoria por os primeiros 5 anos do meu emprego lá, e eu dava aula de condução de vozes. E hoje, eu não vou conseguir voltar lá, próxima vez que for dar aula de teoria, eu vou fazer algo, não sei ainda o que exatamente, mas não vai ser o que eu fazia 7 anos atrás. E os alunos que fazem essa aula vão sair e vão para a aula de teoria logo depois. Quer dizer, o choque está na vida ali, imediata, né? Esse vídeo é muito legal, um vídeo de 40 minutos, na verdade. Tem muita coisa que esse Neely cobre ali, que também é muito legal. O Philip Ewell tem tantas sacadas interessantes que eu vou trazer um slide dele que ele apresentou. A gente chamou ele para uma palestra no contexto da aula, ele fez via Zoom, que ele é de Nova York. Uma palestra muito rica, e ele vai mais a fundo do que a gente, por enquanto, aqui está só, né, nos tópicos gerais, meio de superfície. Ele coloca uma diferença que ele acha interessante de ter uma nuance importante, que ele fala, é muito comum hoje, ainda mais depois de 2020, instituições estarem preocupadas com DEI, diversidade, equidade e inclusão. Então, tudo que é universidade, empresa, o governo, tem páginas que foram colocadas, como que a gente se preocupa com diversidade, equidade e inclusão. E aqui estão as nossas iniciativas para isso. E ele não fala que isso é ruim, ele fala que isso é um passo à frente, mas ele fala, mas tem uma diferença entre isso e iniciativas que são explicitamente antirracistas ou antissexistas. E ele dá exemplos concretíssimos no campo de música, que
é um slide que deu muita conversa também, por isso que eu quis trazer ele aqui. De novo, ele fala, não é que o lado esquerdo ali é ruim. Ele fala, às vezes é só que ele é ou insuficiente ou ele dá um verniz de diversidade para uma instituição, que daí acho que já está bom agora, né? Já fizemos isso, né? E não dá o passo a mais. Então, por exemplo, ele fala ali, em tal instituição, o teatro tal, fez a ópera desse autor afro-americano, que tem a ver com essa temática do racismo, etc. E colocaram essa ópera em cartaz e beleza, fizeram isso. Aí ele fala, legal, isso é um passo de uma instituição de diversidade. Ou o segundo pontinho ali, formamos um comitê para discutir aspectos de gênero e racismo na nossa escola. Beleza, formar um comitê pode ser super bom, mas também pode ser um jeito de colocar o assunto para morrer, né? Comitê é o cemitério onde assuntos vão para morrer. Né? E aí ele contrasta, por exemplo, o que seria uma coisa mais explicitamente antirracista, um passo além, né? Ele fala, bom, além de você só fazer a ópera, se organizar conversas, mesas redondas, ou um trabalho acadêmico que explica por que essa ópera foi ignorada por 150 anos por causa do racismo estrutural da nossa própria instituição de ópera, por exemplo. Seria um passo a mais do que só colocar a ópera a ser apresentada. Ou, por exemplo, além do comitê, de fato, conseguir colocar uma proposta e votar num comitê para remover aspectos explicitamente exclusionistas, racistas ou sexistas, como, por exemplo, ele cita muito o requerimento de língua alemã que existe em curso de musicologia, PhD de musicologia nos Estados Unidos, ser obrigado a aprender alemão. Por quê? Por que tem que ser alemão? Né? E ele falou, se você conseguir votar num comitê que vão excluir esse requerimento e aceitar que você pode ser um PhD em musicologia, que escolheu o japonês, por exemplo, ou escolheu outra língua qualquer. Então, ele falou, aí você deu um passo a mais. E outros, né? Por exemplo, permitir que um aluno... abrir uma exceção para um aluno que fala, em vez de fazer a proficiência em piano, você pode fazer a proficiência em um instrumento, talvez você vem da cultura de outro país tal, que tem um instrumento tal, você pode fazer a proficiência naquele instrumento. E faz isso como uma exceção. Daí ele fala, não, de repente, o passo a mais seria retirar o requerimento da proficiência em piano para graduar. Ou alterá-lo para que pode ser uma proficiência em algum instrumento, em alguma prática musical. Se isso é importante para a escola em questão. Mas não o piano ser o filtro, né? E ele vai dando esses exemplos todos aí, né? Ou ali, por exemplo, o último. No nosso programa de doutorado, este ano, para doutorado em música orquestral, admitimos uma mulher ou uma pessoa trans. Ele fala, tá bom, você vai colocar isso na foto do site, tá? Agora, você está preparado para se comprometer na sua pós-graduação a falar, em 5 anos a gente espera ter 50% de pessoas dessas categorias menos representadas. Como é que você faz para chegar lá? Né? Então, ele coloca essa diferença. Então, ele insiste sempre, falando, não é que isso é ruim, mas na hora que isso começa a ser uma tampa na panela, que você só está fazendo para a visibilidade, e ele falou, e outra coisa que ele percebeu na vida dele próprio, o Will, é que se gera pouca discussão, se todo mundo fala, que ideia ótima, vamos fazer, legal. Agora, se começa a gerar embates, quer dizer que você está se movendo nessa direção aqui, porque está pondo um dedo numa ferida maior. Então, isso me ajudou muito também a pensar numa instituição como Santa Clara, que tem essa propaganda inteira sobre justiça social, o que é fácil de aceitação e o que é mais difícil de aceitação e por quê. Né? É interessante pensar nessa dicotomia e como hoje vários estados americanos estão proibindo simplesmente a existência de comitês ou aulas ou coisas que falem de diversidade. Texas é um exemplo, né? Sim, total. Tiveram que arrancar tudo que falar de diversidade, porque foi uma lei estadual lá agora. Proíbe. Esse é o... Exatamente, que é o espectro mais atrasado ainda. Eu achei curioso que até pelo nome deixa muito claro que um lado está preocupado em promover uma coisa e o outro está preocupado em enfrentar algo que já está lá, né? Sim, eu achei interessante. Curioso, assim, você promover a diversidade e a equidade, de certa forma, está indicando que você não precisa remover nada, ou que você não precisa bater de frente com nada e só promover mais inclusão. E do outro lado, fica bem explícito que se você não tiver iniciativas de enfrentamento a uma estrutura que já está colocada, né? Eu achei interessante. Perfeito. Até o título, você tem razão, já traz essa dualidade ali. Então, isso vem tudo da palestra do Will, que é um autor, super autor. Eu posso compartilhar esses slides depois, quem quiser, fossem à vontade.
E aí o terceiro módulo de performance, né? Em que a gente fala... Esse módulo é um pouco... Cabe um monte de coisa ali. É um dos que, enquanto aula mesmo, a gente percebeu que ele ficou um pouco solto, assim, porque tinha muita coisa que a gente queria falar e era difícil de ligar tudo. Mas, em resumo, a gente falava sobre a orquestra da escola, o coral, o grupo da banda sinfônica, tem a minha orquestra de laptops, tem um grupo de música global, e cada um tem uma certa hierarquia tácita, né, de importância ou de recursos, né, recebidos anualmente. Então, a gente discute como é que a programação é feita, quais são as escolhas do repertório, quais foram no passado, quais têm sido hoje, por quê. E é muito interessante, porque os alunos geralmente estão em todos esses grupos, cantando, tocando, e é uma coisa da vivência da semana a semana deles, né? De novo, meu colega regente coral, que é um cara muito interessante, o Scott, ele deu um passo além que eu acharia super legal ver mais colegas fazendo isso. Ele é regente coral há 25 anos, né? Conseguiu emprego na mesma época que eu, mais ou menos. Super regente coral, muito bom, assim, no que ele faz. Ele pegou essa ideia a sério e falou, a gente convidou ele, quer apresentar na nossa aula como é que você vê a questão de programação e tal? E ele chegou no dia e trouxe assim, olha, porque ele é um nerd também, ele cataloga os 25 anos de carreira dele, tudo que ele tocou, que ele ensaiou com os corais da vida inteira dele, ele tem catalogado numa tabela, no Excel. 25 anos de música que ele escolheu, programou e apresentou em vários corais. E ele resolveu afundar ali e falar, deixa eu fazer umas estatísticas aqui, né? Quando eu comecei, como aluno de doutorado e coral, tinha o coralzinho comunitário de tal lugar. E ele apresenta gráficos, né? Quebrando por gênero, por raça, do compositor, da época que a obra foi composta, por gênero, por autor vivo, autor já falecido. E ele não tem medo de mostrar como que ele é um representante dessa discriminação, que está buscando mudar isso também. Então, ele mostra, olha, se você contar de cá para lá, desde que eu comecei, 85%, não lembro os números agora, mas 85% dos autores que eu programei eram brancos e compositores mortos do passado, né? E mulheres compositoras eram 12% e tal. Daí ele fala, mas veja, aqui lá por 2000 e tanto, eu comecei a mudar conscientemente. Daí ele vai mostrar a trajetória do tempo também, nos últimos anos, 5 anos, 7 anos. E ele vai a fundo, ele faz toda uma análise, autoanálise no fundo, né? E eu achei bonito, interessante, importante de ver que ele não teve medo de colocar isso assim, entregar, aqui está a minha realidade, minhas falhas e as minhas tentativas, né? E daqui para frente o que eu vou fazer com isso, né? E eu acho que nem todo regente está disposto a fazer um trabalho dessa natureza, assim, né? Então, achei muito interessante e traz questões interessantes, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um site inteiro lá que é bem renomado, que chama Instituto para a Diversidade nos Compositores, e eles têm uma página inteira que eles recomendam o que seriam as práticas boas para orquestras e corais fazerem. E esse site eles colocam, quem quiser fuçar lá depois, no fundo é uma proposta de uma política voluntária de cotas, né? Eles falam, olha, na história, orquestras tocaram 90 e tantos % de peças de compositores europeus mortos. Está aqui uma análise dos programas das orquestras americanas. A gente recomenda, esse site fala que nas próximas estações, uma orquestra deveria fazer um esforço genuíno para conseguir virar essa figura, né? E apresentar mais música de compositores afrodescendentes, mais música de compositoras mulheres ou de outras origens globais e outras categorias, né? E assim, vocês devem imaginar, acho que assim como no Brasil a questão de cotas ainda é polêmica, né? Nos Estados Unidos é mais ainda, né? Então, quando apresentar isso, até a gente vê muitos alunos, mas separar assim matematicamente um número para reservar não parece uma maneira muito musical de escolher. Aí a gente entra nessa conversa, né? Sobre o que significa isso e tal. E esse site é legal porque, quer dizer, junta a conversa do Scott com essa conversa nacional nos Estados Unidos desse site. E estamos conversando sobre programação, né? Se você vai virar um regente, vai ter um coral, como é que você vai escolher as músicas que você vai programar? O Scott entra em 1000 questões também práticas que eu, não sendo regente, nunca tinha pensado. Ele fala, bom, peças do bar é domínio público, é grátis para você fazer. Aqui no Brasil acho que é um pouco diferente, mas nos Estados Unidos, se você vai fazer uma peça de um autor vivo,
Você, de fato, paga a editora e tem um preço, você aluga as partiturinhas impressas oficiais, quer dizer, tem um número associado a fazer um autor vivo. E que é justo, você tem um compositor, ainda mais se for um compositor de uma minoria, que não teve, enfim, que por décadas foi ignorado, você quer que essa pessoa receba o dinheiro por ter sua música tocada. Mas para um coral que tem pouco dinheiro, nosso coral tem algum dinheiro, não muito, mas um coral amador, por exemplo, vai pensar, como é que eu faço? Eu tenho um bar que é gratuito ou quero escolher uma peça de um compositor vivo, afrodescendente e que custa $500? Aí o coral tem que lidar com essa realidade, né? Não estou falando que isso é uma desculpa para não atacar o problema, mas existe, né? E aí, enfim, a questão das cotas, diferenças, etc. Acho que essa última questão é interessante, ela dialoga com uma questão que o movimento antirracista também coloca, né? Que o peso relativo entre as ações individuais, ou aqui no caso, ações de pequenos coletivos, um coral, assim, versus as ações institucionais ou de mudança de políticas mesmo, né? Quer dizer, a solução para esse problema está meio clara que tinha que acontecer de cima, né? Assim, fomento, né? Realmente injetar dinheiro para fazer com que essas coisas acontecessem, mais do que ficar esperando que todo mundo vai se conscientizar e vai fazer uma vaquinha e vai não sei o quê, com aquele esforço todo, né? Eu não sei, acabei de lembrar desse... E lá nos Estados Unidos eu acho que essa é uma diferença interessante que toca na questão da diferença, porque eu acho que lá tem tão menos fomento. Aqui, não é que aqui é uma maravilha de fomento estatal, né? Mas lá nos Estados Unidos isso praticamente não existe, assim, né? Existe uma Funarte americana, que eu até calhei de ser membro da banca no ano passado e vi como é que funciona e tal, mas aqui a minha impressão é que ainda existe pelo menos uma tradição sempre em ataque, né, de ter fomentos, projetos, etc. Nos Estados Unidos, a coisa do individual ou do grupo se virar sozinho, através de doações dos fãs e dos membros, é muito forte nos Estados Unidos. Falar numa solução assim, estatal, se encontra barreiras maiores do que aqui, eu acho. Vira comunista, né? Praticamente, não, exato. Já é coisa de socialista. Cada um por si. E aí, no meio de acho que é do tópico de uma dessas semanas, a gente entra a Cristina, especialmente, que é a área dela, né? Eu, sendo músico, eu tinha contato bem superficial com esses conceitos. Ela traz uma mini aula, que ela toma lá 1 hora, 1h30 de uma das aulas, é meio que descer um tijolo sociológico importante nos alunos de música, em mim, inclusive. Eu adorei quando eu vi a primeira vez a palestra dela. Ela sendo etnomusicóloga, é o trabalho do arroz com feijão dela, todo dia. Mas ela trouxe vários textos e trechinhos. A gente começa lendo esse autor, que é um músico, mas ele fala sobre hegemonia cultural na educação musical, e ela destrincha os termos que esse autor está usando nesse texto, da onde eles vêm na sociologia, na antropologia, né? E dela traz esse tipo de conversa aqui, né? De Bourdieu, Foucault, conceitos de poder, estrutura, agência, capital cultural, hábitos, hegemonia cultural, e ela destrincha por esse lado, que nos 2 anos que aconteceu foi uma aula super importante que pegou todos esses fios que a gente estava falando bastante de música, né? E deu um enquadramento sociológico para a gente entender por que essas coisas se reproduzem. Acho que uma das lições mais interessantes dessa palestra dela é que uma estrutura de poder não precisa, e eu estou aqui meio que talvez massacrando uma belíssima aula que ela sabe dar, vou resumir em uma linha aqui, do que eu peguei, que as estruturas de poder não precisam necessariamente de uma polícia central para bater em você, para dizer que tem que ser assim que você vai ensinar música. A gente internaliza ideias e conceitos e perpetua um poder, às vezes sem estar consciente de que você está fazendo isso, né? E isso é também uma coisa que acho que na conversa com os alunos, para mim, foi uma coisa que foi muito importante ouvir, conversar nessa aula, que às vezes tem um pouco a ver essas coisas do o que tem capital cultural ou não, o que são esses hábitos, esses jeitos de ser do músico clássico, de onde eles vêm, esses conceitos, né, da teoria como sendo algo importante, fundamental ou não, etc., né? Então essa é uma aula super legal. Eu até pus os slides delas aqui, se vocês quiserem fuçar também. Esse texto é ótimo. Se você mandar esse seu slide aí, a gente clica, vai sair o outro slide? É uma boa pergunta. Agora eu preciso ver. Alguns desses estão livres na internet, alguns estão dentro da rede da minha universidade. Agora eu não sei se vocês vão ter acesso ou não.
Mas se não tiverem, vocês me mandam um e-mail, se alguma coisa interessar muito e não for na internet mais aberta mesmo, eu posso, de repente, mandar separadamente. A Cristina é brasileira? Não, ela é americana e dá aula comigo lá. Então, e alguns desses materiais estão no nosso site interno lá. Então, boa pergunta, não sei se vai ser acesso direto ou não. Mas é fácil de eu passar para vocês. E aí, por fim, até que o tempo está indo bem, acho que vai dar tempo para ter uma boa sessão de conversa e pergunta e resposta, se quiser. A gente tenta terminar no finalzinho das 10 semanas, trazer essa conversa sobre a própria dinâmica professor-aluno da universidade. Da universidade não, a gente aprende desde... Eu estou vendo meus filhos de 4 anos já internalizando essa coisa, né? A minha professora falou que meu trabalho estava legal, meu desenho estava bonito, pôs uma estrelinha, né? Gente, por que vai pôr uma estrelinha? E já é o primeiro A, B ou C, né? E eu fico muito puto, eu fico muito bravo com isso. Desde pequeno, eu nunca gostei disso. E ao longo dos anos, isso foi uma coisa que sempre me incomodou quando eu virei professor, essa coisa da nota, né? E antes de eu até entrar nessa conversa maior da decolonização, desde que eu comecei a dar aula, eu tentava, empiricamente, lendo uma coisa aqui ou ali, tentar tirar esse elemento da nota do cenário da sala de aula. E meus colegas sempre me viam como louco, né? Como assim? Tem que dar uma nota, né? A, B, 7,5, 8, etc, né? E eu passei por várias tentativas de como fazer e tal. Comecei a finalmente encontrar pessoas escrevendo sobre o assunto de forma mais estudada e aprofundada. Essa é uma que eu recomendo muito, quem quiser entrar mais nisso, a Susan Bloom, uma autora americana. Ungrading é uma coletânea de artigos, não só dela, que fala a experiência de muita gente, de ensino médio, universitário, fundamental, que estão tentando, se não eliminar por completo, se às vezes não é possível na instituição, mas, tipo, desenfatizar ao máximo esse foco na nota. Que é o que leva os alunos a perguntarem, mas, professor, depois de tudo que você falou, o que vai cair na prova? O que eu preciso saber para conseguir 10? Né? Aí você fala, mas não é nada disso que a gente está falando, né? Ou que a gente não queria estar falando disso. Então, a gente traz essa conversa nessa aula mais para a superfície mesmo, porque isso faz parte também de uma estrutura colonial de transformar a educação numa espécie de reprodutor de hierarquias e uma indústria de conhecimento massificada, etc. Então, tem as pesquisas que falam sobre isso, que não vem só dela também. Enfim, a gente aqui no Brasil, que já passou por Paulo Freire, já viu essa ideia, né, da pedagogia sendo uma outra coisa, que não é para ser essa coisa bancária que o Paulo Freire falava. Você deposita as moedinhas do conhecimento no cofre vazio da cabeça de um aluno, né? Então, ao falar disso tudo, a gente tenta, no fundo, questionar a própria hierarquia da sala de aula, né? O exercício do início de reconhecer a humanidade de cada pessoa, eu acho que conecta com isso, é você falar que, sim, eu tenho alguma experiência de vida que eu estou trazendo, mas eu tento alçar também, ou colocar uma plataforma para a experiência de cada aluno que está trazendo, né? E não colocar a minha como eu sou o único que tem a falar algo, né? É uma dinâmica delicada, às vezes alguns alunos esperam que é uma aula que você vai chegar e vai ter lecture, vai ter palestra, que você vai... Os slides, que nós estamos fazendo aqui, um monte de slide, um monte de texto, vamos ler, e o aluno só fica ouvindo, mas a gente tenta quebrar isso, e essa é uma maneira de colocar isso bem, assim, concreto, tipo, a gente não vai dar uma nota nessa aula. Mas como assim, professor? Você vai escolher... Aí, o jeito que a gente chegou, e que eu uso há alguns anos, é isso. Que não foi eu que inventei, eu copiei, inspirado em mais de uma pessoa que eu vi tentando esse método. Desde o começo a gente fala, você vai escolher sua própria nota. A gente tem que dar uma nota. A universidade requer, no programinha que você vai ter que... Eu vou ter que colocar a nota lá. Não tem como escapar. Preferia que não tivesse. Mas tem que colocar. Então, você vai escolher sua própria nota e a gente coloca um pouco dessa conversa, que a esperança é que você não vai passar o dia a dia da aula pensando qual a conexão desse assunto com o trabalho para a nota. Tenta, de fato, se destreinar disso. A gente pede para os alunos para entrar nesse vagão com a gente, nesse trem. E, no final, a concretização disso, no fundo, é a gente ceder o nosso poder. Tipo, eu não vou dar sua nota, você vai dar sua nota. É uma responsabilidade grande. E é um trabalho à parte. Tipo, dar sua nota significa... No fundo, a gente tem uma série de questões guia que a gente tenta falar, olha, reflete sobre o ensino, o que você aprendeu, sobre as coisas que você leu, o que sobressaiu, o que não sobressaiu. E a gente dá várias questões assim para servir de guia para a pessoa escrever uma espécie de pequeno texto. E no final eu falo, agora escolhe uma letrinha
que vai tentar representar insatisfatoriamente toda a complexidade do que você acabou de escrever, né? E aí as pessoas escolhem uma nota. E essa nota que a gente fala, o que você escolher é a nota que a gente vai colocar no final. Esse poder do professor a gente cedeu ali nessa hora, né? Isso gera muita discussão na sala de aula e é interessante. Eu tenho feito em outras aulas sem ser essa também. E tem sido super interessante. E aí a gente vai para os finais de curso, quando eles fazem um artigo ou pode ser uma performance. Teve uma dupla que na aula resolveu compor uma música, uma canção que falava sobre a aula. A gente tenta também colocar que o trabalho final pode ser escrito acadêmico, mas pode ser visual, pode ser uma música, pode ser uma combinação dessas coisas, né? E muitas pessoas fizeram coisas super legais. Teve, por exemplo, uma que fez sobre country music e a origem afro-americana do country music. Nos Estados Unidos é música caipira, que seria como se fosse, não é bem o sertanejo daqui, mas é como algo, ocupa um espaço similar, é vista como um reduto de músicos brancos e conservadores, de certa forma. Mas a origem da country music é negra, na verdade. Isso não existe, não se vê, não se fala, e uma aluna pegou isso e fez um projeto de aula com textos e... Inclusive a Beyoncé acabou de sair. Isso um disco, exatamente, porque music dela. Exatamente, E essa aluna pegou isso e fez um projeto de aula. Falou, se eu fosse dar uma aula disso, eu ia falar assim, história da country music, incluindo essas raízes afro-americanas que são apagadas e por quê. Uma super pesquisa que ela fez com bibliografia. Ela não fez a aula completa, mas ela fez o resumo do que seria essa aula se um dia ela fosse dar essa aula, né? E cada um fez outra coisa diferente. Assim, os outros fizeram uma canção, outras pessoas fizeram um ensaio pessoal sobre a própria experiência musical, como violinista, de orquestra, etc. E a gente termina com apresentações finais, né? Terminando, então, algumas conclusões ou desafios para frente, que ficaram bem claras nas duas vezes que a gente deu essa aula. Como levar esse conhecimento acumulado a partir dessas experiências nessa aula, que eu acho que, de alguma medida, foi legal que os alunos conseguiram ter uma voz e concretizar isso em trabalhos finais, né? Propostas. Como levar isso para aqueles no departamento, alunos ou professores, que não participaram dessas conversas, né? Porque tem um abismo ali, né? Como lidar com o descompasso entre a realidade atual do departamento de música, isso no nosso caso lá, e as possíveis direções vislumbradas nessa aula. Seria muito legal, então, se a aula de teoria fosse essa outra coisa. A gente pira numa aula, às vezes, imaginando uma nova coisa que poderia ser a teoria musical. Tá, mas como é que você faz para alterar esse nosso currículo agora, aqui, né? E é outro desafio. A partir das autoavaliações qualitativas dos próprios estudantes, que envolve essa reflexão sobre... que chega na nota no final, mas a nota é a parte menos interessante, mais interessante é o que eles escrevem sobre o que eles aprenderam. A partir dessas autoavaliações, parece ter representado um momento de virada no entendimento pessoal do estudar música de muitos alunos, não vou dizer de todos, mas da maioria dos alunos, possivelmente com ramificações positivas na carreira posterior de cada aluno. Eu acho que isso aconteceu mesmo com os dois grupos que fizeram essa aula. E certamente representou para mim uma virada no meu próprio entendimento pessoal e profissional do que eu tenho feito na academia desde que eu comecei a fazer Unicamp em 1994. E nunca saí de academia, de uma certa forma, desde então. E aí, eu não vou mostrar isso agora, mas eu tinha colocado o link aqui, a gente começou a escrever, eu e a Cristina, falou, como é que a gente comunica isso para os nossos colegas lá, né? Quem sabe a gente escrever um ensaio de umas 5, 10 páginas, no estilo que acadêmicos entendem, né? Para comunicar, olha, colegas, aqui está o que aconteceu lá dentro dessa aula, e compartilhar de um jeito que seja efetivo para passar a nuance, a riqueza da discussão, que os mais refratários não sintam-se... Como fazer para chegar naquele ponto que a pessoa que vai se sentir atacada possa, na verdade, ser convidada para falar, olha, vamos pensar, olha, os alunos escreveram... A gente usou muito testemunho de aluno, porque uma coisa que, pelo menos, os nossos colegas respeitam muito é ouvir o que os alunos pensaram em tal contexto ou tal contexto. Então, nesse texto que a gente não terminou e não entregou para os colegas ainda, a gente está guardando um espaço muito grande para citar trechos de alunos, o que os alunos escreveram sobre reflexão A, B, ou C ou D. Na expectativa de que não seja só a nossa voz, Cristina e Bruno,
tentando convencer a professora de teoria que, talvez contraponto, pode só falar num dia só, mencionar e seguir em frente, mas olha o que os alunos falaram, né? E isso representa um pouco dos conflitos que acho que vão chegar quando a gente for, de fato, votar a mudança de currículo dentro de 1 ou 2 anos, eu acho. Então é isso. Obrigado por me ouvir e compartilhar, mas agora a gente tem um tempo legal, acho, para conversar mais. Então, de tudo isso que eu mostrei ali, e eu vou adorar ouvir pensamentos, perguntas, críticas que vocês possam ter. Quer colocar alguma coisa? Vai lá. Alguns como você disse no início, tem coisa que dá muita discussão realmente. Vou apontar um paradoxo, talvez uma situação paradoxal, algo assim comparado com essa situação dos Estados Unidos. Acompanha um pouco, uma observação parcial, não total, um pouco o contexto, lendo os musicólogos, contexto inglês, ou do Reino Unido. E lá, já por exemplo, já li uma informação, a maior parte dos cursos de música, de estudantes de música, eles estudam em escolas, são os cursos de ou produção fonográfica, produção musical, em que pese que existem as grandes, a Royal Academy, etc. A maior parte dos estudantes de música estão nessas escolas. Produção fonográfica, isso já tive informação direta. O curso de tipo História da Música é uma história dos últimos 100 anos, é da música fonográfica. Certo. Quer dizer, está sendo bem, e alguns musicólogos que eu acompanho se ressentem que está sendo deslocado a essa grande tradição europeia e é colocado uma tradição anglo-americana que tem um fundamento musical afro-americano, blues, jazz, tal, que é íntimo dessa história da música midiática, fonográfica, mainstream, e é isso que está entrando no lugar. Quando se desloca a tradição europeia, lá, pelo menos naquele contexto, que a parte do ultraliberalismo, o que entra no lugar é isso. Né? Então, essa decolonialidade leva a coisas, às vezes, você desloca uma coisa, o que vai entrar no lugar exatamente é o que tem mais poder, no caso é o mercado. Então, eles explicitamente falam disso. Não sei se eu vou tentar emendar uma segunda observação, bem rápida, que tem a ver com um pouco com esse tipo de deslocando uma certa tradição, que acho que há muita coisa realmente, o pluralismo é algo positivo, essa ideia geral do pluralismo é bastante positiva, mas há uma diluição quase do conceito de decolonialidade que eu observo já na musicologia brasileira. Tem artigos que, por exemplo, relacionam, vou só enumerar aqui, não vou explicar muito assim, o brasileiro latino-americano, uma manifestação de decolonialidade. Esse é um musicólogo, mais um musicólogo porto-riquenho. Na América Latina é o heavy metal latino-americano. Um outro, esse é brasileiro, fala da decolonialidade como sendo ativada, essa crítica decolonial, por um grupo de um fã-clube de K-pop. Daí tem outras coisas mais ainda que diluem mais ainda o conceito. Um artigo sobre técnicas estendidas e decolonialidade. O outro, os conceitos de improvisação que o Leuter trabalhou, então, assim, e decolonialidade, como uma espécie de deslocamento decolonial daquilo. Claro, tem a maior parte ainda são as propostas de decolonialidade tem a ver com a indigeneidade, né? O Brasil tem bastante, digamos, terreno fértil disso. Então, o que decorre depois desse movimento de crítica e de descentralização dessa tradição europeia é meio aberto, conceitualmente e na prática. Essa observação geral. Então, interessante. É bastante problemático tudo isso. Assim. Não é tão simples, não é tão fácil. Vocês sabem. Obrigado pelo comentário. Não, super interessante, sim. Eu ia fazer um comentário. Eu estava, desde o início, meio, assim, eu estava sentindo uma falta de ver o nome do Paulo Freire, né? Ainda que eu tenha visto na entrelinha, né? Ali a Bell Hooks no início, né? O subtítulo do livro dela, de Ensinando a Transgredir, é a educação como prática de liberdade, que é o texto do Freire, né? E ela
faz um tributo a ele lá no início, é super bonito. Sim. Mas aí ele apareceu só naquele momento em que estava falando de ungrading, da coisa da educação bancária, né? E o comentário que eu ia fazer, acho que esse é um aspecto que muita gente traz, né, do Freire. Então, são as críticas que ele faz ao sistema vigente, né? Quando os alicerces mesmo da pedagogia dele tem muito mais a ver com outras coisas que também estão presentes aí antes, né? Como, por exemplo, o questionamento da autoridade, da hierarquia e trabalhar com as experiências anteriores dos alunos, né? Construir em cima disso, ao invés de construir a despeito disso, né? Ou até tentar derrubar isso para colocar outra coisa em cima. Acho que isso está muito relacionado também com a ideia de que, embora a perspectiva de que decolonialidade é a restituição de territórios, né? Tinha muita gente que estava falando de coisa parecida sem usar essa terminologia antes, né? Acho que o Paulo Freire é um desses exemplos, né? Que era super decolonialista sem usar o mesmo jargão, né? Certo. Não, você acho que você tem toda a razão, e eu vejo... quando eu estou dando essa aula, essas conexões estão ali na minha cabeça em algum lugar, que o Paulo Freire está pipocando em muitos lugares. Nos Estados Unidos, obviamente, ele é internacionalmente conhecido no meio da pedagogia, mas aqui no Brasil é o nome da casa, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, não, né? E é mais os alunos, por isso que a gente começa com a Bell Hooks, e ela fala do Paulo Freire, porque conecta mais fácil com o que os alunos de graduação nos Estados Unidos conhecem, né? Mas você tem razão, ele está em mais slides do que parece, pelo que apareceu ali, sem dúvida, sem dúvida. E é legal ver isso, né, que a Bell Hooks, ela de fato faz essa conexão. Para o público americano, ler esse nome Paulo Freire, mesmo que seja alguém da educação, vai ser um nome que eles nunca ouviram falar, mas é interessante que pelo menos está entrando em algum lugar ali, né? Mas sem dúvida está em muitos mais slides ali, esses pilares, né? Deixa eu falar um pouco, desculpa. Eu vou aqui embora, então deixa eu falar, pode ser? Mas a não ser que você queira continuar. Então, bom, eu gostei muito, gostaria muito que você deixasse os slides. Deixa sim, claro. Mas assim, só para aqui mesmo no departamento, a gente tem algumas experiências bacanas, talvez pudesse te mandar. Tem uma aluna aqui, uma aluna negra, que se formou, a Ana Paula Marcelino, vocês conhecem? Que fez um TCC excelente sobre a licenciatura aqui no departamento, destrinchando toda a estrutura do curso de licenciatura aqui e falando lá, eu não estou aqui, né? A minha identidade não está aqui. Eu fiz o curso, é um TCC muito bem feito, tem até um peso de mestrado. Né? É muito bom. O pessoal da licenciatura, o Paulo Pedro e Paula, tem usado bastante esse texto, eu acho que é muito bacana. Tem um pesquisador brasileiro que tem trabalhado bastante, acho que é o que eu mais conheço, mas tem bastante pesquisadores brasileiros trabalhando com essa questão da decolonização principalmente dos currículos de curso superior, que é o Luiz Queiroz. Sim, eu conheço. Ele é um cara bacana. E daí só um testemunho meu pessoal, assim, enquanto professor aqui, eu sou professor dessas disciplinas aí, harmonia e contraponto. Embora eu trabalhe também com práticas experimentais, aí eu me divirto bem bastante. Mas no curso de contraponto e de harmonia, eu tenho tentado várias formas de fugir da nota. E assim... Agora, musical ou a nota? Nota 9, 10. Tá. Não do remi. Avaliação. Então, eu tenho tentado várias coisas. Primeiro, alguma vez eu falei, todo mundo já está com 10, tá? Tá bom, não tem não. Todo mundo já tirou 10. Vamos trabalhar, não importa a nota. Já trabalhei também dando trabalhos, né? Trabalhos que eles tinham que entregar, pôr lá no Moodle, etc. Eu não vou avaliar se está certo ou errado, fez, tá? Contando e eu somo, e daí um último trabalho que valia mais pelo fato de ter feito. O último trabalho de contraponto era sempre no contraponto 1. Era um trabalho de contraponto eletroacústico, que era para eles pegarem um software qualquer e fazer camadas de contrapontísticas que podiam ser de notas, aí notas mesmo, ou também podiam ser de gravações, ou de gravações de campo, ou
Então, eram trabalhos livres. Então, durante um certo tempo, a gente fazia uma coisa mais sistemática. E o último trabalho, que era o trabalho mais criativo, que era para trabalhar com o conceito de contraponto de uma forma bastante expandida, a gente ouvia todos, 50. São 50 alunos. Nossa, ouvia todos na classe e tá feito. Quer dizer, não tinha avaliação, eram conversas. Nem sempre dava... Não sei se vocês passaram por isso. Vocês duas... Você passou nessa disciplina? A gente está no mesmo ano. Essa de contraponto, para de fazer esse trabalho contrapontístico? Sim. Sim, então, elas fizeram. As minhas meninas também. Então, foram formas que eu tentei fazer para trabalhar a ideia de contraponto numa chave mais aberta, mais abrangente, contraponto não mais como um contraponto de notas, mas sim um contraponto pensado em termos de estruturas polifônicas e camadas, etc. Então, a gente via desde choro até jazz, passando por pá e palestrina, música acústica. Então, é um jeito de tentar, né? Mas, de fato, os ativismos antirracistas e antissexistas, acho que a gente está mais nesse lado aqui, do lado esquerdo. Daquele slide, Nem tanto, aliás, né? Isso. Caminhando para o lado esquerdo. Caminhando para o lado esquerdo, assim, né? Mas é muito difícil essa conversa com os professores. É difícil. Muito difícil com os professores, principalmente. Sim. Com alunos também, porque muitos alunos, na realidade, veem esse tipo de proposta, mas o que vai cair na prova? Essa pergunta difícil, muito... Né? Perceber que a gente está tentando um outro tipo de abordagem, né, que não é o conteudista bancário, é cansativo também, embora seja muito bom, prazeroso. Né? Então, bom, desculpa. Imagina, obrigado por compartilhar. Obrigado. Eu também queria falar rapidinho, desculpa que eu vou sair. Posso falar? Claro. Quem é? Fernanda? É a Fernanda. Oi, tudo bem? Boa tarde. Compartilhar, tá. Parar a apresentação, né? Eu queria falar, na verdade, é um assunto mais paralelo, assim, mas que... Parar a apresentação, isso. Só um segundinho, Fernanda, deixa eu parar aqui. Claro, imagina. Pronto, pode falar. Eu queria falar esse assunto mais paralelo que eu, na verdade, descobri muito por acaso um álbum seu que está no Spotify, que na verdade você fez a composição, mas quem fez a interpretação é uma pessoa chamada Kyle Adam Blair. Ah, sim, de piano. Que é o Pós-Tudos, e é um álbum que me tocou em muitos lugares, assim, ao longo desses últimos anos. Eu descobri na pandemia, não sei se lançou ele na pandemia. E, sei lá, eu só queria te agradecer por ter composto essas coisas, porque realmente me tocaram muito. E quando você veio, quando você apareceu na primeira reunião do Noção, eu queria até ter falado, não sei o que, mas eu acabei não falando. Mas aí, que bom que você veio falar hoje, porque eu posso falar para você hoje. Legal, obrigado. Você é pianista, Fernanda? Não, eu toco flauta transversal, mas eu também sou formada em arquitetura, nem tenho formação musical. Agora eu estou no mestrado com o Fernando, estou estudando instalações sonoras, mas... Enfim, são composições muito lindas. Eu acho que o nome delas é preciso também. Obrigado pelo comentário. Então, eu fico pensando assim, né, que aqui, pelo menos na minha formação, assim, que foi de cidade do interior de São Paulo, com foco no ensino conservatorial muito conservador, extremamente, assim. Eu fico vendo que um pouco dessa coisa da colonialidade está mais focada não na música erudita, assim, na música clássica, mas na questão da oralidade e da escrita. Que a música escrita tem mais valor, né? E a música oral, ou assim, se você é músico que pega de ouvido, que aprende de ouvido uma música, assim, isso aí tem um valor menor. Assim. E aí a gente vê assim, né, que as comunidades que têm a oralidade como forma de transmissão de conhecimento, elas não são enxergadas, né? E você
você só tem a visibilidade para uma cultura que é letrada, né? Assim, sem desvalorizar, porque assim, a escrita tem sua importância, sim. Né? Mas não, assim, a oralidade também tem uma importância muito grande, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que me lembrou agora o outro colega meu lá de Santa Clara, que é o professor de percepção musical e solfejo, etc. Ele tem embarcado muito com a gente nessas conversas também, e ele também tem feito um processo de mudar muito o jeito que ele dá essa aula. E uma das coisas que ele está pensando muito é essa questão da oralidade, né? Como trabalhar percepção solfejo num sentido mais expandido, que inclua e valorize essa ideia da transmissão oral, ao lado também de olhar uma notação e ser capaz de transformar em som o que está no papel, mas também essas outras potências da oralidade na aula mesmo, né? Sim. E é um desafio, tá tendo que criar currículos que não existem, né? Porque os livrinhos estão seguindo, leia essa parte, leitura à primeira vista, por exemplo, sei lá. Mas é super interessante, na vida prática de um músico, isso acontece sem dúvida, né? Sim. Fiquei bem mexida, assim, quando apareceram os sites dos desafios, assim, eu fiquei até meio chateada, porque realmente dá para ver que tem um caminho muito... É o que você falou, tem um abismo muito gigante entre estar aqui discutindo essas coisas e ter que traduzir isso para alguém de fora, alguém que não se aprofundou e falar, olha, entenda por que não só isso é importante, como isso vai ser difícil, e isso vai ser complexo. E eu fui representante de turma aqui por uns anos, e entrei muito na briga do currículo, porque, enfim, o currículo, que nem o Rogério estava dizendo no caso da aula de licenciatura, o currículo de licenciatura era uma bagunça e precisava mudar, tanto por questões burocráticas, de que não ia mais ter professor, não ia mais ter quem cuidasse dessas matérias, tanto de que o curso já não estava mais relacionado com os alunos estavam vindo bater ponto e trabalhar fora, e o curso já não tinha mais relação, assim, falando da licenciatura em específico, era muitos alunos não trocavam, os alunos não trocavam experiência, o curso não agregava diretamente na experiência profissional dos alunos. Então, digamos que foi um curso de vanguarda, assim, de precisar mudar a estrutura, porque depois disso veio a composição, que também está com esse problema, e todos os outros cursos também têm problemas similares. Mas foi muito complicado de explicar a necessidade dessa renovação. Assim, o Rogério dizendo que ele tentou inovar nos trabalhos, eu mesma fiz um trabalho para a matéria dele, de harmonia, fiz um trabalho sobre cajuína, tem 3 acordes a música, mas falei, vou fazer um trabalho de harmonia pensando de um outro lugar, pensando de uma outra formação da música, enfim, dos aspectos musicais dela de um outro lugar. E ele até falou que foi um trabalho bacana, mas assim, não conseguiria levar para lugar nenhum. Não conseguiria trazer em nenhum lugar e falar, olha, eu fiz um trabalho, uma música que tem 3 acordes, mas que eu considero que é um trabalho musical, um trabalho que tem, enfim, sua linguagem. E aí eu me pergunto, assim, como que é essa questão lá fora, assim, como que você traduz para pessoas de fora a necessidade, porque a gente vê os testemunhos, por exemplo, sou uma aluna de rap, não consegui chegar até aqui, sou um professor de popular, não tenho o mesmo prestígio que um senhor de uma área mais consagrado. A gente tem os testemunhos, mas eu tenho dificuldade de quando você está numa reunião com um colega de departamento, de você falar, olha, seu currículo não está abrindo essas pessoas. Eu já, como estava nessas reuniões como representante, já ouvi muito dizendo de, olha, eu não estou dizendo que não tem que ter outros estilos de música, mas eu acho que para você chegar até eles, você tem que entender o básico, o tradicional. Eu estou aqui para ensinar o básico, o tradicional. E eu ouvia isso e eu tinha dificuldade imensa de rebater, porque como é que você perturba a concepção de que o que é tradicional para você tradicional não foi algo que veio do espaço, enfim, não é algo que veio de uma tradição, né? Exato, é algo que foi construído. Como é que você questiona essa concepção minimamente, sem parecer que é só um papo de eu quero estudar mais popular, eu quero estudar, sabe, sem entrar nessa coisa do o erudito versus popular, que é maior que isso. Sim, né? Sem dúvida. São ótimas questões. Como é que é o seu nome mesmo? Ana. Obrigado, Ana. Se você puder complementar, assim, para não vai lá. pergunta,
interessa ouvir um pouco como é que é o embate com os seus colegas. Sim. Que é um embate que a gente tem aqui. É frustrante mesmo, dá para sentir no que você relatou, estando nos comitês ou reuniões do ângulo de colegas também. Uma coisa que eu percebi, sei lá, muita coisa veio na minha cabeça agora para falar, mas a primeira coisa que eu vou falar agora que me veio à cabeça eu acho que no começo, quando eu comecei a ler e tal, esse abismo, né, percebi que aos colegas que não leram, às vezes eu achava que era uma coisa só de, não, se pelo menos vocês também lessem, iam entender e tá tudo certo, né? Como se bastasse um estudo, uma abordagem pela racionalidade acadêmica. Olha, essa pessoa leia mais sobre o assunto, você vê que tem antropólogos, sociólogos, musicistas falando com A mais B mais C, uma vez que você lê, está resolvido. Eu percebi que não basta isso, porque tem uma dimensão afetiva e emocional. E aí o outro, Lauren Kajikawa, ele fala do investimento possessivo na música clássica, que não é uma coisa um pouco mais... Eu não vou fazer justiça ao que ele escreveu lá, mas vale a pena ler aquilo. Tem algo do tipo tem algo a mais ali, que é que você está pedindo para um profissional que gastou sua vida dedicada a A, B ou C. Você, no fundo, está pedindo para essa pessoa, uma vulnerabilidade, está pedindo para a pessoa abrir uma vulnerabilidade de reconhecer que talvez os 30 anos que eu passei estudando contraponto não vão ter mais esse espaço institucional e recursos e privilégio que tiveram até agora. Então, eu preciso ceder esse espaço. Esse é um fator. Isso envolve uma dimensão afetiva que você tem que dar conta. Que existem, né? Mas são pessoas que se falam, não, como é que a gente faz para conversar? Eu reconheço a minha frustração de não ver que a gente está na mesma página, mas eu tenho que ter uma reunião. Amanhã, como é que a gente vai falar, né? Então eu falei, bom, a coisa de ler é importante, vamos trazer isso, faz um estudo com os professores, vamos ler, mas também entendi como você tratar desse assunto e reconhecer que a gente está abrindo vulnerabilidade de uma pessoa que falou, olha, o que vai ser da minha vida de 30 anos estudando isso, se agora você fala que isso não é importante? Não só não é importante, você está falando que isso foi racista, né? Aí você entra na fragilidade branca também, que autores negros falam com muita frequência, que é você reconhecer que, de fato, algumas coisas... Desliga... Não, desliga o áudio, que eu vou transmitir por aqui até... Tá. Desliga o áudio. Estava indo, então, por exemplo, eu estou pensando em um ou dois colegas específicos até de como fazer para, numa reunião, trabalhar também com essa dimensão de a pessoa se sentir atacada. E não é que tem que pôr colchãozinho, outra vez tem que falar a realidade, mas assim, ao mesmo tempo você tem que entender como é que... eu mesmo pergunto, olha, uma coisa que é inexplorada ainda, que eu penso muito como é que a gente pode fazer para ter cursos de reciclagem para professores, como eu estou estudando esse assunto porque eu estou nele, interessado, mas um professor colega que não está muito lá, né? Como é que a gente faz institucionalmente para criar cursos de reciclagem, para falar, olha, você deu aula de contraponto por 30 anos, agora a gente só vai oferecer contraponto uma vez a cada 3 anos, bem específico, uma eletiva, legal, é legal o contraponto para quem está interessado nesse nicho, né? Mas a gente tem que aprender outras coisas. Mas eu sempre dei aula de história da música assim. Então vamos aprender um outro jeito da história. Vamos fazer uma reformação profissional de nós, profissionais. Como é que você pega esses 30 anos de história da música que você aprendeu desse jeito? Não existe uma instituição oferecendo esse tipo de, no fundo, recapacitação profissional, né? Isso, a recapacitação envolve, primeiro, a pessoa ter a humildade de reconhecer que, de fato, eu preciso reaprender, abandonar alguns meios que eu fazia, aprender meios novos, me questionar profundamente, preciso estar vulnerável. Segundo, vamos lá e fazer esse curso de recapacitação. Cadê esse curso? Ele não existe ainda, né? Mas institucionalmente seria um jeito que eu acho que seria útil para buscar, tipo,
Será que uma universidade, um conglomerado poderia fazer, olha, vamos fazer curso de recapacitação para professores de história da música universitária. Como identificar essas falhas históricas, onde apontar o dedo, e aqui estão alguns modelos de planos de aula para uma aula futura, enquanto um autor legal não publica um novo livro-texto que traga isso, né, para você poder usar como plataforma. Essa seria uma solução institucional, né, para além do diálogo 1 para 1. Mas ela não está presente, não existe ainda, né? Pelo menos eu não conheço, né? A sensação que dá é que algumas coisas só se resolvem também geracionalmente, né? Então, se você começa de baixo, aí essas pessoas chegam num certo momento. Às vezes você pensa... não resolve uma aflição, de repente, imediata, né? De alguém que está na graduação e que gostaria de ver essa graduação mudar. Porque às vezes você pensa, olha, tal pessoa só quando aposentar, né? É uma coisa da instituição, né? Que tem essa maneira de rodar, né? E essa geralmente aqui vai ficar até o finalzinho. Mas, agora, para conectar com a sua pergunta, como é que a gente lida isso? Acho que eu falei alguma coisa, né? Eu estou tentando me educar a como, não sei, que às vezes eu chego na reunião e às vezes eu tenho vontade de só falar assim, não, mas é um absurdo, não sei o quê. Vamos mudar agora, contraponto não precisa, tal. E aí, eu estou tentando me reeducar para aprender, bom, como eu posso ser, sei lá, o que significa ser efetivo numa reunião, né? Se a pessoa é atacada, eu percebi que não dá certo. Porque ela vai levantar uma barreira e aí vai ser difícil, né? O que eu posso fazer ao invés disso? Para dar algum passo, né? Possível, né? E aí, essas são algumas coisas que eu falei. Tipo, tentar entender, falar, olha, não é que a gente está falando que não vai ter mais música clássica no currículo, acabou, vamos extirpar. Mas eu falo assim, olha, mas se a gente vai ensinar a história da música, talvez precise ensinar a história da música e colocar o título, que é música europeia, uma eletiva, talvez, não obrigatória. E nessa aula, talvez não vai ser esse cortejo de nomes e músicas, mas, de repente, o autor tal sugere, por exemplo, que você trate de Mozart e Handel, ao mesmo tempo que você trata do tráfego de escravos no transatlântico, e coloca os dois assuntos lado a lado. E trata da história da música. Não sei se vocês viram essa notícia, saiu uns anos atrás, um musicólogo estudou a fundo como que o Handel era acionista de empresa de tráfego escravista. Ele ganhou dinheiro lá na Inglaterra porque ele era acionista de uma empresa cujo mercado era esse, de ir na África, capturar pessoas e levar para as Américas. E ele vendeu as ações por uma grana preta. Quer dizer, o que você faz com essa informação? E aí o colega fala, mas quer dizer que nunca mais vou tocar Handel? Fala, não é isso, mas a gente precisa colocar o Handel no seu lugar. Ele não é um compositor abstrato, genial, que está fora da realidade. Veja, ele teve parte desse processo. Como é que a gente põe isso na aula de história da música, né? Então, no fundo, é tentar trazer essa conversa para isso. É né? reescrever uma história, né? No fundo, é isso. E é tão mais fácil nos Estados Unidos, porque tem 40 livros de história da música que contam a mesma historinha, tá tudo tão na mão, e tem tanta pouca coisa dessa outra história, né, que você quer contar, que de fato é um abismo. O abismo volta a aparecer por todos os lados, né? Mas acho que essa coisa do atacar o colega é uma coisa que eu tenho tentado melhorar um pouco, né? Também institucional, né? Por exemplo, às vezes eu penso que se não fosse só um representante de turma e vários professores pudesse ter uma representação um pouco maior, um pequeno grupo de alunos defendendo uma área, uma questão, uma ideia, já mostra para o professor que ele não está sendo diretamente atacado, sabe? Sim. Ou pelo menos eu sei que tem vezes que eu me expresso de maneiras que não foram mais efetivas para a reunião. Eu penso, nossa, se eu pudesse ter tal colega do meu lado, me ajudando a equilibrar, moderar um pouco do meu discurso, já teria sido algo infinitamente mais efetivo. É um problema que dá para escavar de várias... Sim, você vê que ângulos, dada a imobilidade geral de mudança na academia, que é uma realidade, como é que você faz para dar esse empurrão? E às vezes os empurrões vêm de fora, né? Que nem o movimento do Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, foi o grande empurrão que empurrou todas as instituições a, no mínimo, se preocupar em colocar uma página falando como que eles se preocupam com o racismo, seja verdade ou não. E muitas, de fato, caiu alguma ficha, né? Isso veio de fora. Isso, às vezes, você lá no trabalho de formiga, a gente não tem, às vezes, essa potência. E alguma coisa acontece que daí você pode, estrategicamente, aí trazer. Pessoal, olha o mundo aqui fora. A gente tem que, de fato, mudar. Então, tem que estar, né, nessa... Vai. Isso.
Eu achei interessante também a proposta da renovação da formação dos professores universitários, até porque eu acho que no ambiente do ensino superior já tem essa dificuldade de lidar com esses conhecimentos e esses afetos que já estão bem consolidados em cada um. Então, eu e a Ana, do curso de licenciatura, a gente faz matérias na FEUSP também. A gente faz... A FEUSP é educação? A Faculdade de Educação. Então, praticamente metade do nosso curso é lá. E a gente tem aulas diversas, uma delas, inclusive, é só para discutir currículo e avaliação. Aulas que a gente gosta mais, menos, melhores, piores. Mas... E, às vezes, se discute muito lá naquele ambiente da Faculdade de Educação o ensino básico. Né? Então, educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí, como já partir para essas discussões nesse momento, porque aí depois, quando você vai tentar criar esse tipo de embate na universidade, já é mais difícil. Sim. Porque já tem esses afetos aí que vão... ser sentidos como atacados, né, depois. Tipo, se tratando de pessoas adultas mesmo. E aí aparece esse buraco antes de escola sem partido e tudo mais, de você parecer que tá querendo doutrinar. Sim. Ou, né, que parece uma ação que não deixa de ser política. Também. E aí, no ambiente do ensino superior, essa dificuldade é maior, né? Parece ser, e nos programas, pelo menos, do Estado e do município, tem formação continuada para professores. É uma carga horária obrigatória dos professores da rede pública. Para reciclagem, né? Isso é muito interessante mesmo. E isso não existe, né? Depois no ensino superior, universitários. É como se a gente já estivesse pronto, e agora você não precisa fazer... Claro, você faz sua pesquisa, você vai fazendo seu caminho, acho mas... que tem disfarçado, né? Que você vai fazer seu pós-doutorado, fazer sua pesquisa. Acho que assim, não basta ter uma reciclagem, né? Se a reciclagem segue a mesma filosofia, a mesma ideologia. Sim. Né? Que já Exatamente. Que tem um pouco conecta com o que você falou, né? Do tipo, não adianta... Tem esse momento decolonial, vamos desenfatizar a presença, por exemplo, da música europeia clássica, e aí o que você coloca no lugar? Você troca por um currículo de os gênios da música fonográfica do século XX. E, de repente, o mesmo racismo pode ser reproduzido. Né? Não é só a história da música europeia que está suprimida, é grafia e solfejo. E proficiência e instrumento. Esses cursos de música que não tem... Se isso é ideal... bem lembrado. De volta, Ana, o que você falou. Isso já existe. Não sei se é isso que queremos. Esse é um discurso importante, eu acho, que volta sempre dos colegas também. Falando assim, não, mas isso aqui são técnicas básicas que os alunos têm que saber para daí expandir para outros lugares. Esse é um discurso que eu não achei ainda um jeito, lá no meu contexto, de como trabalhar isso. Porque tem esse conceito dessa abstração, como se essas técnicas e conceitos da teoria do solfejo e etc., fossem fundantes ou básicos, neutros. Básicos, eles são fundamentais. E universais. Então, todo mundo tem que saber o que é escala, né? E eu quero responder que, sim, é legal saber o que é escala, mas eu vou dar a aula que eu sei dar de escala, mas eu vou chamar o meu colega, que a gente tem, infelizmente, um colega, um trompista, que também é iraniano, e ele tem uma aula pronta, que ele sempre dá, se a gente convida ele, falar sobre escala na música árabe. E aí, se você aprende isso, não é que a gente vai se afundar e aprender, não dá para, em um curso de graduação, você virar especialista em tudo, né? Mas eu acho que se no mínimo você apresenta, essa é a minha ideia, né? Se você dá aula de teoria de novo, por exemplo. Vamos aprender escala? Aqui está o que é uma ideia de escala nessa cultura ocidental e nomeia, né? O que é a cultura ocidental. Né? E aqui está a ideia de escala. Vamos trazer esse outro músico indiano que toca o tal instrumento e deixa, então, ele vai falar para a gente o que é a ideia de escala ali. E aí o aluno, pelo menos, sai... A gente pode até gastar mais tempo fazendo essas escalas maiores e menores do Ocidente, nomeando-as, né? Mas também temperando-as com um trocadilho intencional ali, né? Com as outras escalas e outros conceitos. Para a pessoa, o aluno sair de lá e falar, nossa, escala é muito mais do que eu pensava, né? E, sei lá, é uma tentativa, né? Mas essa coisa da ideia de que alguns conceitos são universais e generalizáveis, né? Isso é um muro. Eu acho que se quiser levar a fundo essa crítica, e além do sentir como obstáculo os afetos, histórias pessoais, eu acho que tem que levar em conta o dado.
não existia um espaço educacional de música ali vazio, neutro, que foi preenchido por essa tradição. Essa tradição ela é assim com isso. É a tradição, se diz, do próprio ensino musical. Esse ensino, a escola de música, o conservatório, depois a música na universidade, está ligada a uma certa cultura. Tem que ter consciência disso. Não é um espaço que estava ali e foi ocupado só por esse pessoal. Certo. Aquilo é inerente. Ele foi criado. Só virou escola, porque essa cultura musical, ela formulou a ideia de formação musical. De formação formal. Sim. É profundo isso. Não é assim uma coisa simples que foi posta ali. Aquilo nasceu junto. Tem razão. Nasceu junto. É indissociável. Isso tem que ser levado em conta. Assim. Não estou assim, botando em mérito, colocando em questionamento a necessidade de transformação. Mas é que não é só simplesmente uma ocupação, que está um lugar ocupado. Foi um lugar criado por essa tradição. Tá? É bastante... isso foi criado. Não gosto da tradição, não é bom. Foi criado por ela. E agora se quer expandir, pluralidade. Que é a ideia mais simpática para mim, senão pode se acabar sendo uma expulsão de alguma coisa, que isso já existe também. Esses exemplos britânicos é tirar alguma coisa para colocar outra no lugar. Eu acho que o ideal fosse plural, né? Que fosse inclusivo, não uma inclusão feita de exclusão. Mesmo que isso excluído foi bom, ocupar a posição de poder, etc. Mas tem o seu valor, eu acho. Né? Essa tradição musicalmente, artisticamente, sem chegar nesse assunto. Né? Então, eu acho que é isso. Tem que ter... é intrincado. Historicamente, nasceu juntos. Não, e também quando você cria um departamento novo ou um curso novo, assim, eu lembro muito da formação do curso de música popular na Unicamp, que eu acompanhei a criação. Eu era aluno, mas eu via a criação do curso. Eles queriam um curso de música popular e, de repente, quando foi aberta a possibilidade de ter o curso e contratar professor, o projeto tinha que estar pronto. Não dava tempo de criar um curso de música popular brasileira, não tinha bibliografia necessária, didática, essas coisas. O modelo usado foi o quê? Da Berkeley. Olha só. Eles usaram o modelo, importaram o modelo pronto e iniciaram o curso desse jeito lá. Então, assim, e por ser importado também, a própria institucionalidade da universidade respeita. Vem de lá. Você se colonializa voluntariamente, né? Sim, por falta de opção. A gente chama de intracolonialidade, né? Gente, só... A gente está com um horário um pouco avançado, mesmo tenho outro compromisso agora. Queria saber se a gente pode encaminhar para encerrar, quer dizer que vocês podem continuar conversando aqui, não tem problema nenhum, mas queria um pouco fechar e se alguém quiser fazer um último comentário. Bom, eu tenho tempo para ficar mais um pouco, a gente pode talvez encerrar formalmente, legal, desligar e tal, mas eu estou com um tempinho mais. Para agradecer mais uma vez. Obrigado. Achei fantástico, assim, também dá um pouco de afeto, assim, saber que tem outras iniciativas, outras pessoas que a gente pode compartilhar as mesmas angústias, né? Sim. Passa por um processo talvez semelhante, né? Embora a realidade da Universidade Brasileira acho que as questões são muito parecidas, né? A estrutura universitária no Brasil é muito diferente da norte-americana, né? O fato de ser pública, ter os concursos, etc. Muda a cara um pouco do problema, né? Mas a raiz é muito parecida, né? E legal saber que tem essas iniciativas e tem gente também tentando fazer isso. Em algum momento te conto um pouco o pé que está por aqui, assim. Sim, eu quero muito saber. Tá? E quem quiser manter contato, tem o meu e-mail nos slides, eu vou passar para o Fernando, você pode passar para todo mundo. Então, no som, geralmente, tem uma página, né, da sua fala ali, que a gente vai colocando, e daí a gente pode adicionar esses materiais lá, quando der, também coloca o vídeo da sessão de hoje, e materiais extras que você acha que você queira compartilhar aí, são sempre bem-vindos. Obrigado mais uma vez, obrigado pessoal que assistiu online aí. Obrigado a todo mundo.